Ora então, muito boa noite a mais uma sessão aqui na Quarentena da Bola. Já o havia anunciado. O nosso convidado a esta hora, o Tiago Moutinho, está no Ponferradina, em Espanha. Tem umas histórias curiosas para contar, tendo em conta este cenário que se abateu sobre a humanidade e o futebol não foge à regra, porque ele é um dos portugueses que está no local onde estava a trabalhar, não voltou ainda a Portugal, e vários têm passado por aqui pela Quarentena da Bola nos últimos dias e desde que criamos este espaço. Mais uma vez, lembrar que nos podem seguir também através da página da Quest, agradecer ao Emanuel Calçada a confiança e esta parceria de muito prestígio para nós também. Toda a gente sabe o potencial da Quest no que diz respeito também à formação de ativos em Portugal, de ativos do dirigismo, da gestão do futebol, do scouting, é organizador do World Scouting Congress e isso diz tudo. Tiago Moutinho, antes de mais, boa noite, obrigado por estares connosco e a primeira pergunta, agradecendo desde já a disponibilidade, é saber se estás bem neste confinamento forçado, não é, em Espanha. Olá, Remo, boa noite. Antes de mais, agradecer-te o convite, para mim é uma honra estar aqui e também dar-te os parabéns por este excelente projeto e de qualidade e que tu também emprestas muito essa qualidade a este teu projeto e dar-te os parabéns. Aqui, bem, dentro do possível, não é? Já fechado em casa há algum tempo, aqui em Espanha realmente está um caos, não é? Os últimos números de mortos nas últimas 24 horas foram 813, creio, portanto, tem estado aqui uma média de 800 e poucos mortos por dia, portanto, os números têm sido incríveis e assustadores, e estamos todos muito preocupados aqui em casa e sem sair, só para ir ao supermercado ou à farmácia, e mesmo assim, com o controle que existe na rua, de polícia e exército, estamos muito condicionados e, portanto, e pedem-nos mesmo no supermercado, pedem-nos para ir 1 ou 2 vezes por semana. É uma situação, digamos, Tiago, sui generis, a questão de saíres à rua e ter o exército, por exemplo, não é? Sim. O exército, curiosamente, a imagem que eu tenho na cabeça, na memória, é o exército estava perto do estádio, portanto, eu tenho uma imagem do nosso estádio e o exército lá todo, portanto, a controlar aqui a cidade. E a polícia sempre a circular. A cidade não é muito grande, é uma cidade pequenina, Ponferrada de 60 mil habitantes, é uma cidade pequenina, mas um controlo impressionante. A polícia aqui tem estado... Eu há 3 ou 4 dias fui ao supermercado, que é o único escape que nós temos aí no supermercado, e fui lá e um carro da polícia estava perto de mim e perguntou onde é que vai? Eu vou ali ao supermercado. Ele, ok, pronto, tudo bem, vai ao supermercado. E o controle é muito grande. Aqui, imagina uma cidade pequena, agora imagina uma cidade grande em Espanha, como é que deve estar o controle, porque as medidas aqui agora são muito duras. Tiago, de tal forma, o drama em Espanha é o que nós temos vivido via televisão, mas tu estás aí ainda mais, o sofrimento do povo, de tudo o que está a acontecer, Itália e Espanha, acima de tudo, aqui na Europa, que é muito difícil imaginar sequer que o futebol possa voltar esta temporada, porque não vai haver cabeça de toda a gente para olhar para o futebol com tanta gente que morreu e a morrer constantemente. É verdade. Nós estamos desmotivados, não é? A questão é, eu ainda hoje estava aqui a falar com o diretor de comunicação para tentar perceber o que aqui em Espanha as perspectivas do futuro. É certo que os campeonatos de formação, as ligas de formação, ainda não estão suspensos aqui em Espanha, ao contrário de outros países, como em Portugal. Hoje li que alguns clubes daqui da segunda B e terceira liga já estão preocupados porque se fala que poderão suspender aqui os campeonatos. A informação que eu tenho, quer Primeira Liga, quer Segunda Liga, não é? A informação que eu tenho e o que está em cima da mesa e que poderá acontecer é estes 11 jogos que faltam para terminar a Liga deste ano se irão realizar no início da próxima temporada. Portanto, isto teoricamente irá terminar. Haverá um período para uma pré-época e no final dessa pré-época, em vez de se iniciar a época seguinte com os jogos, com um novo calendário, se irão realizar estes últimos 11 jogos que faltam e depois penso que deve ser um período de mini-férias e depois retomar a Liga como
retomar a nova temporada, não é? Já com as classificações já terminadas. Penso que neste momento, aqui em Espanha, essa é a forte hipótese que eles ponderam. Tiago, consegue explicar este cenário dramático em Espanha? Terá sido porque numa primeira fase não se levou logo imediatamente tão a sério a situação? Sim, eu tenho aqui, sim, aqui em Espanha há um convívio social muito, muito marcado. As pessoas aqui em Espanha, por hábito, vão aos cafés, aos bares, depois de trabalhar, convivem muito. E o que é certo é que, mesmo já com relatos aqui na cidade que havia já pessoas contaminadas e relatos de Madrid já com alguns números de mortos, as pessoas continuavam a sair à rua, continuavam a conviver. E acho que houve um desleixo e foi desvalorizado um pouco este problema. Só quando o governo decretou mesmo o estado de alarme e começou a obrigar os proprietários a fecharem os estabelecimentos, aí sim, aí as pessoas começaram a cumprir, começaram a ir para casa e aí sim. Mas eu acho que já foi um pouco tarde, porque os números já estavam elevadíssimos. E realmente aqui a preocupação é enorme porque é aqui ao lado, não é? E mesmo aqui em Ponferrada também o número de mortes tem vindo a aumentar, o número de pessoas infectadas também, portanto não sabemos quando é que isto vai parar e estamos todos muito preocupados, não é? Eu agradeço-te até as tuas palavras agora pelo que explicaste que aconteceu em Espanha, porque aqui em Portugal, apesar da maioria do povo português se estar a comportar bem, temos também uma minoria que se comporta bastante mal e que ainda não percebeu a gravidade da situação. Eu tenho visto as notícias em Portugal e até acho mais que aqui em Espanha muitos proprietários optaram por fechar os seus estabelecimentos antes de o próprio governo decretar, não é? E, portanto, isso também mostrou um bocadinho o outro lado bom de muita gente em Portugal, não é? Tiago, tu ficaste em Espanha porque teve que ser ou por decisão tua, quando isto realmente ficou sério? Não, fiquei por decisão inicialmente do clube. Portanto, o último treino que nós fizemos foi dia 13 de março, uma sexta-feira, e logo a seguir ao treino, portanto, foi-nos comunicados que os treinos estavam suspensos e também houve um comunicado oficial do clube que qualquer elemento da equipa técnica ou jogador estava proibido de sair da cidade. Portanto, isto foi logo uma proibição logo inicial, claro, por parte do clube, e eu percebo porquê, e portanto ficamos proibidos de sair, e depois mais tarde com este estado de alarme e com a proibição de sair de casa, com as fronteiras, como sabemos, que estão praticamente fechadas, e portanto penso eu que também seria uma responsabilidade da minha parte também agora sair, por muito que eu quisesse ir ter com a família, seria um bocadinho irresponsável da minha parte. E, portanto, estamos aqui, estamos também aqui mais próximos dos jogadores, temos comunicado com os jogadores, temos feito um plano semanal para eles dentro de casa irem cumprindo, dentro do possível. Ainda agora temos uma reunião com o nutricionista também, a dar-nos algumas ideias e a controlar também um pouco o que é que os jogadores têm comido. E pronto, e também aproveitar também para essa comunicação entre nós todos, não é? Tiago, o que é que tens sentido da parte dos jogadores? Muita ansiedade, imagino eu, não é? Com tudo isto. Sim, muita. Eu encontrei no outro dia um jogador nosso no supermercado e mantivemos a distância de 2 metros, mas o que ele me dizia era que realmente não sentia as pernas, mesmo o caminhar para o supermercado, ele teve dificuldade porque se sentia fraco nas pernas, não se sentia também motivado, o trabalho que tem feito em casa, porque isto depois também é um problema problema psicológico, não é? Também um problema mental, que é outro que ninguém, se calhar poucas pessoas estão a falar sobre isto, mas no futuro também será outro problema que também teremos que analisar, que é esta questão motivacional, mental, que também não vai ser fácil depois ultrapassar. E, portanto, o jogador não se sente motivado e portanto, agora é o que eu transmito sempre, e tenho falado com eles, inicialmente é a saúde. A saúde está em primeiro lugar, não é? E, portanto, há que estar em casa, há que cumprir as regras, há que ter este comportamento cívico que todos devemos ter e portanto, este é o primeiro passo. Depois outro, por isso é que eu não vejo com muito agrado ou não vejo possível
nós iniciarmos uma competição daqui a, como se fala, em maio, por exemplo. Portanto, será complicado. Eu acho que será extremamente complicado. Tiago, pegando nisto que estavas a falar, e parece muito, muito interessante pegarmos já por aí para começarmos a transitar para a questão que nos apaixona, o treino e o jogo, etc. Quando falas desta questão, que há muita gente que não está a falar do assunto mental e da vertente mental, parece-me que à partida temos que pensar exatamente nisto, ou seja, a tal ansiedade que eles sentem agora vão senti-la no regresso ao convívio, em grupo, não é? Há os receios de que ainda possam ser infectados, há a questão do receio de se lesionarem nos primeiros tempos, de não estarem em boa forma, etc. Portanto, se porventura voltasse a haver competição, que não me parece, sinceramente, em maio seguramente que não é execuível, terá que ser tido em conta um tempo, já nem digo de mini pré-época, mas para trabalhar este lado psicológico também, do atleta. Claro. Eu acho que essa é uma será uma pré-época normal. Eu creio que esta, por isso eu comentava no início, esta ideia de tudo parar. Eu concordo que as ligas devem jogar o que falta, concordo perfeitamente. Agora, esta ideia de se jogar na próxima época, porque ainda temos bastante tempo, ainda temos bastante tempo até lá, portanto, dá para... Porque eu acho que isto nós temos que ver o dia-a-dia, não é? Eu acho que também os grandes responsáveis também estão à espera da evolução, como é que isto vai ser amanhã, como é que vai ser depois de amanhã, como é que vai ser no próximo mês, e depois o pico do Covid-19 em Espanha é um, em Portugal irá ser outro, em Itália é outro, portanto, por isso é que eu acho que julho, agosto, quando se iniciará a próxima época, jogar o que ainda falta, acho que será o mais correto e o mais viável para todos, para os jogadores, para todos, e quer a nível físico, quer a nível mental, portanto, acho que aí, e depois aí fazer as coisas também com calma, este processo depois tem que ser um processo tranquilo, um processo quando tu já as feridas todas sejam saradas, não é? Porque aqui em Espanha, depois, as pessoas aqui em Espanha, no outro dia comentavam que há sempre alguém que conhece alguém que tem um familiar que já morreu e, portanto, é uma questão que tem que ser depois trabalhada com calma, portanto. Imagina, por exemplo, em Itália, a cidade de Bérgamo, da Atalanta, como é que alguém vai poder voltar a jogar num breve 3 porque toda a gente do clube perdeu gente, portanto, é muito complicado. Tiago, como é que tu, como treinador, tens ocupado os teus dias? Isto é um grande desafio também do ponto de vista de um treinador. É evidente que dá para ver muitos jogos e para ler e vão-se atualizar, mas como é que um treinador ocupa os dias confinado, digamos assim, sem o relevado, sem o treino, sem o balneário? Não é fácil, mas nós hoje em dia temos ferramentas brutais, não é, que nos permitem ir acompanhando. O iScout tem sido fundamental aqui para ir vendo alguns jogos. Mas outros hobbies como ler, estudar um pouco, aprender a cozinhar, que no outro dia falava, não era, metia-me com o David, que estava aí na entrevista, os cozinhados e pronto, e também aqui nas redes sociais também, conversando com amigos, conversando com a família, com a minha família que está no Porto, não é? Com a minha filha, com a Clara, com o Rodrigo. Tenho aqui conversado com eles e ocupado muito tempo assim também, mas há sempre a ideia de ver o futebol, de também ver treinos e também organizando aqui algumas ideias que vou tendo, também isto é importante aqui no computador, algumas ideias que vou tendo, alguma informação que vou tendo, também organizar aqui em algumas pastas, não é? Claro. E portanto ocupando o tempo assim e vendo algumas séries também. Estou a ver agora o English Game, estou a gostar muito e algumas séries também tenho visto na Netflix principalmente. Olha, o David, antes de passarmos para outras coisas, já te respondeu que não és muito forte a cozinhar. De propósito. Não, mas o David faz batota porque ele tira a fotografia, mas pelos vistos é a mulher que cozinha, não é? Aqui sou eu. E pode ser a Bimbi também. Aqui sou eu que cozinho. Aqui sou eu que cozinho. É verdade, tenho a ajuda da minha mulher, que muitas vezes estamos a falar em FaceTime e pergunto mais sal, como é que é? Depois mostro. Deixa-me ver o aspecto, como é que está. Mais sal, menos sal. E tem sido também uma experiência. Porque eu vivi sozinho muito durante muitos anos, quer na Sérvia, na Grécia, mesmo em Lisboa, quando estive no Sporting, no Belenenses, na China. E eu nunca aproveitei sempre a hora de jantar como um pouco para parejar, não é? Eu gosto muito de ir muitas vezes jantar fora
e aqui não posso estar fora porque está tudo fechado, não é? Nem posso sair de casa. Portanto, é uma questão de sobrevivência e acho que se a vida de treinador correr mal, se calhar lançar aqui pode ser que algum proprietário de algum restaurante esteja a ver Muito bem. É a necessidade aguçar o engenho, costuma-se dizer. Portanto, exato, muito. Tiago, O David, um abraço ao David, porque construímos aqui uma amizade muito, muito bonita e um abraço para ele, porque acho que nos temos ajudado um pouco neste momento, porque ele também está lá na Roménia. Também não é fácil estar sozinho, bem que ele está acompanhado, mas não é fácil estar no país, não estar em Portugal. E temos aqui também lançado uns desafios um ao outro, conversar sobre o futebol e mostrar aqui uns cozinheiros, uns cozinhados. Cozinhado, exatamente. Tiago, vamos então agora falar da experiência. Tens aqui já várias perguntas sobre o teu percurso, já lá vou. Da experiência do Ponferradina até a interrupção, o que é que nos podes contar? Estavas bem impressionado com aquilo que estavas a assistir a nível competitivo, da qualidade dos jogadores? O que é que foste vendo em treino também? Depois já vamos falar dos vários contextos onde trabalhaste. O que é que nos podes contar desta experiência? Eu fiquei muito surpreendido com a dimensão da segunda liga em Espanha. Eu não tinha ideia, confesso que não tinha ideia. E só para termos mais ou menos uma ideia, aqui em Espanha, dos 22 clubes que estão na segunda liga, apenas 4 clubes nunca estiveram na primeira liga, como é o nosso caso do Ponferradina. E são clubes com orçamentos, por exemplo, o Girona tem um orçamento de 30 milhões de euros. Portanto, estamos aqui a falar de uma coisa. Eu não faço muita ideia dos orçamentos dos clubes em Portugal, mas um Girona com 30 milhões estaria aí num patamar. Estava no top 5, 6. Estava no top 5, 6, exatamente. O nosso clube, curiosamente, é o clube com tem o orçamento mais pequeno, menor, da segunda liga. É um clube que já esteve anteriormente na segunda liga, mas subiu este ano à segunda liga, e estávamos, até terminar, estávamos em 10º lugar, a 6 pontos do play-off, mas também a 5 pontos do último classificado, do último dentro dos 4 últimos do Deportivo da Corunha. Portanto, é um campeonato muito extremamente equilibrado, as equipas muito, muito próximas, muito parecidas. É um campeonato muito intenso, do que tenho visto. As equipas preocupam-se pouco, são poucas as equipas que se preocupam a jogar. É um estilo de jogo muito direto e ganhar a primeira e segunda bolas e construir depois mais próximo da baliza adversária. E por isso também acho que as equipas estão um pouco mais partidas, há mais ocasiões de golos, há mais golos. Os resultados são sempre muito incertos e aqui tenho a ideia que se preocupam um pouco. Nós portugueses preocupamos um bocadinho mais com a organização da equipa, com a estrutura, com o posicionamento em todos os momentos do jogo de cada jogador, preocupamos muito os apoios, 2 centímetros mais para a esquerda, 2 centímetros mais para a direita, e eu acho bem. Aqui em Espanha não, aqui em Espanha é um futebol muito mais físico, muito mais direto, muito mais um jogo de choque muito intenso, e surpreendeu-me isso, porque há jogadores de muita qualidade. No entanto, as equipas são muito, muito parecidas, e está para ver, se olhares para a classificação da segunda liga, as equipas estão separadas por muito poucos pontos. E é uma segunda liga carregada de históricos, não é? Isso também leva um peso extra para os jogos, não é? Porque são muitos históricos do futebol espanhol, não é? Muitos históricos e estádios fantásticos. Eu, felizmente, já tive a oportunidade de ir a muitos estádios, e aqui em Espanha, mas os estádios de segundas ligas são estádios fantásticos, enormes, recentes, cheios, e as pessoas aqui aderem muito ao futebol, e a segunda liga tem o VAR, portanto o VAR foi introduzido este ano aqui na segunda liga espanhola. A própria organização da liga é fantástica, é brutal, e então fiquei muito impressionado com a dimensão desta segunda liga. Impressionado pela dimensão, mas também confesso que estaria um pouco mais à espera daqui da forma de trabalhar, de ter um campeonato mais em que se preocupasse mais com a estratégia, com o adversário, com o estudo do adversário, que também não acontece muito. Que fossem jogos mais... As equipas não se encaixam tanto, não é? Como em Portugal temos umas equipas que estudam muito, depois há sempre ali um jogo primeiro de estudo, as equipas mais encaixadas, e aqui é um futebol muito partido, muito intenso, muito
muito aleatório muitas vezes, e o que também traz alguma incerteza no jogo, não é? E outro espetáculo, porque aqui eu costumo dizer que todos os jogos é 1x2, todos os jogos qualquer é uma incerteza muito grande. Precisamente pelos jogos serem tão partidos, não é? É isso que traz mais incerteza ainda ao resultado. Certo. E há pouco falavas, o próprio treino, a experiência que estou a ter aqui, eu, portanto, estou aqui a treinar estou aqui com um treinador espanhol. Nunca tinha trabalhado com nenhum treinador espanhol e mesmo cada treinador tem a sua ideia, a sua forma de treinar e as suas filosofias, mas é certo que aqui em Espanha, e já conversando com alguns jogadores também que já tiveram treinadores espanhóis, aqui em Espanha o treino, eles preocupam-se muito com a vertente física, com a dimensão física. O jogador tem que estar bem fisicamente primeiro. E depois é que se preocupam depois com a parte fundamental do treino, não é? A parte inicial do treino às vezes dura mais que a parte fundamental, e esta parte inicial eles preocupam-se muito com o físico, muito ainda trabalho muitas vezes sem bola, e depois o treino curiosamente é muita finalização, muitos exercícios de finalização quase todos os dias, exercícios de cruzamento e chegada com finalização, muitas vezes sem oposição, e muito jogo também, fazem muito jogo aqui, pelo menos aqui a experiência que eu terei é muita finalização e muito jogo do 11 para 11, mesmo em campo inteiro, e uma outra correção, mas muito também deixar jogar, e também tenho conhecimento que em muitas equipas espanholas, contra os espanhóis, também eles privilegiam este tipo de treino. Tiago, mas do que tu sentiste, do que eu pude ver, estive a analisar o plantel, alguns já conhecia, está aí o Yuri, que é brasileiro-português. Yuri, sim. Tem 37 anos, mas Boa Vista, Maia, etc. E portanto, mas de resto, espanhóis, argentinos, uruguaios, ou seja, sul-americanos, mas sul-americanos deste lado latino, ou seja, a minha pergunta é: se imaginemos que terias a oportunidade de trabalhar mais essa vertente, ou outro tipo de vertentes que não aquela já ser trabalhada, haveria plantel para isso? São jogadores que estariam capacitados para isso, ou também são jogadores muito adaptados a este contexto que nos estavas aqui a descrever? São jogadores adaptados a este contexto. É curioso, o Ponferradina há uns anos atrás teve aqui uma má experiência porque teve muitos jogadores estrangeiros e a época correu mal e, portanto, eles acabaram por descer de divisão e aquilo afetou um pouco e, portanto, eles privilegiam sempre jogadores espanhóis e jogadores também com algum conhecimento do que é a segunda liga. E eu acho que isso aqui tem sido fundamental. Jogadores que já tenham conhecimento desta segunda liga, e nós temos alguns jogadores que já jogaram em segundas ligas, jogaram na segunda liga aqui em Espanha, têm alguma experiência e há algum tempo. É certo que nós temos, a nossa equipa foi uma equipa que a maior parte dos jogadores transitou do ano passado. É uma equipa, o Ponferradina é uma equipa que fora de casa nós conquistamos muito poucos pontos. Eu tenho a ideia que somos a pior equipa da liga fora de casa, mas dentro do nosso estádio em Toralín somos muito fortes e temos conquistado muitos pontos, porque é uma equipa que vive muito o jogo em casa, temos um campo pequeno, leia-se, as bancadas são pequenas e muito próximas do relvado, criamos sempre aqui um ambiente complicado, e portanto somos muito fortes aqui em casa e temos o fator casa, nós conseguimos usufruí-lo muito bem. E eu acho que nós temos jogadores com qualidade, falaste no Yuri, o Yuri aqui o Yuri vai ter uma estátua seguramente, porque tem muitos anos, já é o melhor marcador de sempre do Ponferradina, e as pessoas gostam aqui muito dele. Mas temos jogadores de qualidade que eu acho que se conseguiriam seguramente adaptar a outro tipo de treino, outro tipo de filosofia, porque eles têm essa adaptabilidade. E a questão dos sul-americanos também, e temos muitos cedidos, que é uma coisa que também nos poderá afetar, a questão de termos muitos jogadores cedidos, também esta questão de como é que será o próximo ano, se vamos jogar em junho, julho, como é que será depois também em termos contratuais.
O jogador cedido é um jogador que quer jogar e quer mostrar valor para depois patamares mais altos, como qualquer jogador, mas também é um jogador que depois não jogando, se calhar também não sente, ou não sente a obrigatoriedade de ajudar o clube, porque se calhar sabe que não vai estar aqui para o ano e, portanto, não. Mas temos um grupo muito forte, um grupo muito, muito unido. Os grupos com que eu estive, este grupo é aquele grupo que eu sinto uma união e um compromisso maior. Isso também tem sido o nosso segredo, mais do que a própria qualidade do jogo, tem sido este compromisso e esta união que existe em todos, esta aproximação que existe com a cidade, porque é uma aproximação muito grande. Os adeptos aqui, o Ponferradina é o primeiro clube, não é o Real Madrid, não é o Barcelona, é o Ponferradina, e portanto, por isso é que se sente muito isso aqui quando jogamos aqui no nosso estádio. Tiago, vamos abrir então aqui espaço para as muitas perguntas que nos vão aqui caindo. Há aqui duas perguntas que no fundo dá para fundir numa só. O Sérgio Carvalhinho pergunta-te, sendo treinador jovem, mas com passagem já em vários países, a tua forma de trabalhar enquadrou-se melhor em que cultura futebolística que tu experimentaste? E depois o Bibo Roque também é treinador, pergunta qual foi o país em que trabalhaste que te sentiste mais valorizado. Portanto, no fundo, dá para fundir. Sim, um abraço aos dois e agradecer a participação. A adaptabilidade de um treinador eu acho que é fundamental, não é? Porque, e nós portugueses temos essa capacidade de adaptarmos quando estamos fora, não é? Eu tive a experiência de estar em diferentes culturas, culturas muito distintas relativamente à nossa, e eu acho que nós portugueses, o treinador português, e eu fui observando isso lá fora, principalmente na China, onde também convivi com outros treinadores de outros países da Europa, nós temos essa facilidade de ultrapassar os obstáculos, mesmo a questão da língua na China, por exemplo, a questão da alimentação. Eu acho que nós temos uma forma diferente de ver as coisas. Levamos um bocadinho também nós gostamos de conhecer o desconhecido, não é? Temos essa capacidade e esse desafio torna-nos como uma questão mais de motivação e de enfrentar as coisas e não desistir à primeira, não é? Eu passei por distintas culturas, respondendo ao Ivo, e eu senti-me um pouco mais valorizado na China, porque a China, nós fomos para a China na altura no projeto do Luís Castro, não sei se recordas, o Luís, portanto, iria para o Shandong Lunã. O Vitor Matos, que está no Liverpool. O Vitor Matos, o Fernando Valente, o Vitor Paiva, o Nelson Leitão também, o Rei Correia. Fomos todos para a China e o Luís, infelizmente, depois não pôde ir. Mas eu na China gostei porque começamos um pouco do zero e também como estava como treinador principal também, portanto liderava o projeto, não é? E, portanto, para mim foi mais a diferença, não é? Foi mais fácil, mais gratificante, as diferenças muito grandes, as diferenças daqui para a China muito grandes. Cheguei a um contexto completamente surreal de treino. Eu tinha uns vídeos que quando cheguei lá que eles treinavam 2 vezes por dia, 2 horas e meia, e treinavam. Eu tenho vídeos de os jogadores, estamos a falar do Shandong Lunã, que é um dos melhores clubes da China. Os próprios jogadores iam às cavalitas uns dos outros até meio campo, depois trocavam, e o carrinho da mão, não é? E existiam estas coisas inacreditáveis e que eu pensei, que nós pensámos que já não se faziam. E portanto começaram tudo um bocadinho de novo. E os resultados também foram muito bons e pronto, e senti-me muito gratificante e senti-me muito valorizado porque também tinha o controle do processo e foi muito positivo a China. Não sei se tenho mais tempo para falar um bocadinho da China, mas foi extremamente positivo aquilo que foi feito. Teremos sim, vamos depois quase país a país olhar para isso com mais sim. O Diogo Paiva, que também está ligado ao Futebol Clube do Porto, deixa-te aqui uma pergunta muito interessante. Passaste por competições europeias, por exemplo, do Sporting, e depois foste campeão nacional na China com uma equipa B. Quais foram os principais ajustes no processo de operacionalização? Portanto, uma pergunta muito interessante. Sim, um abraço ao Diogo. O Diogo foi connosco neste grupo para a China, e o Diogo fez um trabalho fantástico.
Ele estava no departamento de desenvolvimento da técnica individual dos jogadores. E tive a felicidade de ter participado em, creio, 18 jogos da Liga Europa como treinador adjunto no Sporting e no Belenenses. E na China o contexto é diferente, o contexto é completamente diferente. E eu falei da equipa B porque eu chego à China e vou treinar os sub-15 do Shandong Luneng. Na equipa, o sub-15 tinha a equipa A, que estava na primeira liga, e tinha uma equipa B, que estava na segunda liga. E, portanto, os campeonatos na China, com a distância é brutal, não é? Para fazer um jogo, e se fôssemos de comboio, iríamos demorar 3, 4 dias. Da região, não é? Na formação, íamos todos os clubes, neste caso a primeira liga, íamos a uma cidade e jogávamos todos contra todos, e eu cheguei a fazer jogos com menos de 24 horas de diferença, portanto, inacreditável. E eu ainda lá tentei explicar-lhes que isso seria um erro, mas não deu. Não deu. E portanto, eu no sub-15 estou com a equipa A. Chegamos já no final, cheguei já na última fase. Tínhamos realmente uma equipa com uma qualidade, os jogadores com uma qualidade acima da média, e portanto, e acabamos por ser campeões nacionais com muito por culpa deles, porque eles tinham uma qualidade que faziam a diferença. O que é certo é que no ano seguinte, a equipa A, porque havia um protocolo como o Shandong Luneng tem uma academia no Brasil, e a equipa A foi-me comunicado que a equipa A ia para o Brasil um ano para evoluir. E, portanto, a mim pediram-me que a equipa B, que no ano seguinte foi ocupar a posição da equipa A na Primeira Liga, pediram-me que fosse eu a treiná-los e que não descesse de divisão para não perder ali a posição na Primeira Liga. Pronto, e aquilo realmente correu muito bem, porque alguns jogadores também da equipa B, os melhores, também foram para o Brasil. Portanto, aquilo todos os dias ia-me sentindo um pouco desmotivado porque ia perdendo um outro jogador, mas no fim realmente foi uma experiência fantástica, porque acabamos por ser campeões nacionais com a equipa B. Depois, no fim, ainda houve uma liga com as 4 melhores equipas da China, os 4 melhores classificados, com 2 equipas de fora. Veio o Hamburgo, os sub-16 do Hamburgo da Alemanha, que na altura tinha 4 jogadores na seleção alemã, sub-16, e também vencemos o jogo, vencemos essa liga, e portanto foi aí que eu me senti bastante valorizado e recompensado por todo o trabalho que tinha feito, e foi um pouco isso. Ora, temos aqui mais uma pergunta interessante do João Milton, um abraço para ele também ligado ao treino e também à observação. Manda-te um forte abraço e para o teu pai também, estudante professor. E depois pergunta-te o João Milton também, se podes falar um bocadinho do teu percurso e, nomeadamente, da experiência de estagiar no Barcelona. Pergunta ele. Um abraço ao João e também agradecer a referência que fez ao meu pai, que realmente tem razão, ele tem razão. Eu quando termino a licenciatura em Educação Física e Desporto, na altura eu queria continuar a estudar, queria continuar a evoluir no meu conhecimento académico, e inscrevi-me num doutoramento em Barcelona, no INEF, no Instituto Nacional de Educação Física da Catalunha, e entrei. E no doutoramento em Atividade Física e Desporto, naquele primeiro ano, fui conversando, porque tinha disciplinas ligadas ao treino, e fui conversando com o Paco Sarulo, fui conversando com o Juan Solé, com o Júlio Tous, que eram elementos que estavam ligados na altura, o Paco Sarulo ainda está ligado ao Barcelona, e eles próprios naquele ano, em conversa com alguns alunos comigo, e falaram, por que não podíamos fazer aqui um mestrado, iniciar um mestrado em alto rendimento, na vertente de futebol, porque é que não vamos fazer isto? E então eu achei ótima ideia. Eu estava a fazer o doutoramento, mas já estava a pensar no mestrado, e achei uma ótima ideia, e começamos depois, o doutoramento o mestrado começou no ano seguinte, e foi uma experiência fantástica, porque íamos conversando diariamente com os professores. Tivemos a oportunidade de observar alguns treinos na altura era na altura do Rijkaard, do Barcelona. As coisas não estavam muito famosas na altura, mas foi uma experiência muito, muito enriquecedora, muito gratificante, e são estas experiências que nós vamos tendo ao longo da vida que depois nos vai ajudando, não é, nos diferentes desafios que temos hoje, não é? E portanto eu que fui ganhando ali, fui estudando, fui conversando, de facto acabamos por nos ajudar no dia a dia, não é?
Há algo dessa experiência Barcelona, cidade e depois clube no Tiago Moutinho como treinador hoje em dia? É algo que te marcou nessa experiência, que tu tenhas transportado para esta carreira? Marcou-me porque eu nunca fui um jogador brilhante de futebol. Andei ali nos escalões de formação, no Salgueiros, Leixões, e depois houve uma altura que fui, quando tinha que decidir se continuava a jogar ou não, continuei os estudos, e esta paixão pelo treino nunca esteve sempre comigo. E na altura, e isto nós sabemos que as oportunidades são difíceis às vezes de surgir, e na altura, como não tinha muita oportunidade de exercer, na altura procurei continuar a evoluir em termos académicos e a aprender o treino e a observar o treino, para depois realmente estar mais preparado quando fosse exercer. E em Barcelona gostei muito porque encontrei uma realidade diferente, uma perspectiva diferente do treino, encontrei uma perspectiva diferente do que era realmente a forma de treinar e a forma de pensar o jogo. Até a criatividade do treino, Tiago, pode-se dizer assim, não é? Sim, a criatividade do treino, e depois era muito giro, porque era, na teoria nós íamos aprendendo uma coisa, depois tínhamos a prática, e depois conseguíamos depois discutir e questionar, e haver essa abertura para questionar e para tirar algumas dúvidas que tivéssemos, e acho que foi aquele meu primeiro impacto, aquele meu primeiro contacto com o treino e com o campo, e a nível profissional e de alto rendimento, e que foi muito importante para mim. Tiago, aludindo agora um bocadinho e vamos passando aqui a tua carreira em revista com as perguntas que nos vão colocando, o André Sousa Machado diz em duas mensagens diferentes, mas vai dar ao mesmo: depois da experiência do futebol de formação ao mais alto nível, de que forma vês o papel da formação nas equipas principais, uma vez que com a crise económica o jogador proveniente da formação vai ser muito importante, de que forma é possível garantir a competitividade? Ele acrescenta depois se achas que as equipas portuguesas, de uma forma geral, estão preparadas para este desafio de apostar realmente na formação, se possuem um projeto desportivo capaz deste desafio. Muito bem, agradecer ao André também a participação dele, um amigo de longa data. A minha experiência na formação que tive, eu tive a experiência de formação no Sporting, no Sub-19, e depois a experiência na China no Sub-15 e no Sub-16. A formação hoje em dia, e em Portugal, eu creio que cada vez mais se está a dar um papel cada vez mais importante. E eu penso que os recursos humanos e recursos materiais cada vez são maiores, e essa ajuda tem sido fundamental. Eu vejo, por exemplo, em termos de treinadores, a preocupação de treinadores com uma vertente já cada vez mais também pedagógica, e a vertente mais de formação também acaba por ser, eu acho que é importante, no processo de formação do jogador, no processo da aprendizagem. E esta formação académica que por vezes nós vamos tendo, esta formação académica, esta formação, esta palavra que é pedagogia, que tanto às vezes brincavam comigo nos cursos de treinadores, que eu lembro-me que eu brincava com a palavra pedagogia, que é fundamental, principalmente na formação, e eu acho que isso é importante. E os clubes estão preparados. Os clubes cada vez estão mais preparados, porque a ligação do futebol profissional ao futebol de formação cada vez está mais próximo. Cada vez mais as próprias coordenações, os próprios coordenadores também estão mais próximos uns dos outros, e discutindo os problemas, para realmente depois, quando o jogador de formação saltar para o futebol profissional, estar mais preparado, e a integração ser cada vez melhor, não é? Eu depois queria contar aqui um episódio, porque a experiência que tive no Sporting, quando nós estivemos no Sporting, portanto no Sub-19, encontramos uma geração, não sei se será das melhores gerações de sempre do Sporting, mas provavelmente estará numa das 3 melhores gerações. Nós, por exemplo, só defesas centrais, os 4 que tínhamos era o Ruben Semedo, o Tiago Ilori, o Edgar Ié e o Tobias Figueiredo. O João Mário, o João Carlos Teixeira, o Agostinho Cá, o Brumo, o Carlos Mané, o Yuri Medeiros. Tínhamos uma geração fantástica.
com grande valor, e muitos deles estão no mais alto nível. E depois, quando surge a nossa passagem para o futebol sénior, em fevereiro, portanto, creio eu que foi em fevereiro, vamos fazer o jogo com o Slavia de Praga para a Liga Europa. Depois, no início da época seguinte, há sempre aquela ideia de nós conhecemos os jogadores de formação e queremos apostar nos jogadores. E depois o que acontece é que, por vezes, por uma razão ou por uma outra razão, acaba-se por apostar noutro jogador, se calhar já com alguma experiência internacional, com alguma experiência profissional, e depois a porta dos jogadores da formação para o futebol profissional acaba um bocadinho por se fechar. E infelizmente também acontece isso. Penso que agora, antigamente não havia o campeonato sub-23, as equipas B não estavam a aparecer na altura, e penso que as próprias equipas B e os sub-23 têm sido fundamental nessa transição, não é, do futebol de formação para o futebol profissional. Ora bem, tens aqui muitos alunos teus a mandar-te um abraço, a elogiar estas qualidades também como professor. Aqui o Filipe Silva fala de um célebre slide do tendão daquilo do Radamel Falcão. Não sei se queres contar esta história, é capaz de ser interessante. Não, eu colaborei no ensino também, além de aulas de educação física, colaborei no ensino nos chats, nos cursos de ação tecnológica no ISMAI, e pronto, e apresentava quando dava aqui, neste caso, o sistema musculoesquelético, apresentava os slides de alguns jogadores para eles ficar aqui ao tendão daquilo, e colocava alguns slides de alguns jogadores para eles visualizarem melhor. Ia fazendo sempre ali a ligação de futebol e às aulas. Para eles visualizarem também, não é? Para eles visualizarem bem. Tens aqui um mega elogio de um amigo dos dois, um grande abraço ao Abel também, que está na Grécia, o Abel Ferreira, que diz, esta equipa de Sub-19 fez dele treinador. Eu já ouvi dizer isso publicamente também, Tiago, numa conferência que tivemos dos dois, até era eu o moderador e tive o prazer de falar com o Abel sobre futebol só, e ele falou desta equipa de Sub-19, portanto daí a importância também que tu referias de uma equipa fantástica, não é? Claro. O Abel, um abraço ao Abel. O Abel estava connosco no Sub-19, e acompanhando os treinos, e lembro-me muito bem das nossas conversas no final dos treinos, discutir porque é que fazemos este exercício, qual era o objetivo deste exercício, qual era o objetivo daquele, e porque é que fazíamos assim. O Abel já era muito interessado, e tínhamos e ficámos horas a conversar sobre futebol. E depois, quando nós fomos para a equipa de Sporting, o Abel, como estava connosco, conhecia a nossa forma de treinar e conhecia muito bem os jogadores, portanto ali a sucessão foi lógica, e é verdade que aqueles jogadores tinham muita qualidade, e foi um caso em que o treinador aprendeu muito nós treinadores aprendemos muito com os jogadores, e isso foi um caso, essa geração foi um caso. Sem dúvida, e muitas vezes é preciso dizer isso, que os jogadores também ensinam aos treinadores, é preciso ter essa noção, e um bom treinador sabe isso, quando isso acontece, sem dúvida, esse feedback é fundamental. Ora, Tiago, tens aqui uma série de questões que também entroncam várias numa só, e há uma das pessoas que te pergunta que tem alguma piada, e portanto estou aqui à procura, porque são muitos comentários, felizmente. Há aqui quem te pergunte para ti... Eu pedi a toda a gente, pedi hoje toda a gente para ver. Toda a gente a mandar, e fizeste bem. Exato. Não foi preciso, elas estão aqui todas. Ora bem, o Hernani pergunta-te, o Hernani Costa, qual o treinador que consideras ter todas as características de um grande treinador, mas entretanto, e dá para juntar aqui, o Ricardo Moutinho pergunta, para além do teu irmão, qual é o treinador com que mais te revês? O meu irmão é excelente treinador no Football Manager. Eu gosto muito de ler e procurar na internet também toda a informação que há sobre vários treinadores. Gosto de ler sobre vários, e realmente há um treinador que realmente que gosto muito, pela capacidade de liderança, pelo carisma que tem, pela relação que tem com os seus jogadores, que é o Klopp. Provavelmente o Vítor poderá amanhã falar. O Vítor amanhã poderá falar, e eu e o Vítor falamos quase todos os dias também. Temos uma amizade muito forte e falamos muito de futebol, e o Klopp realmente, para mim, desde há muito tempo, desde o tempo do Dortmund já, que procurava sempre saber a forma dele trabalhar, a relação que ele tem com os jogadores, a relação que ele tem com a comunicação social, a simplicidade que ele tem, a
forma como transmite os conhecimentos e a sinceridade que ele é, porque nós treinadores temos que ser honestos, temos que ser sinceros, temos que ser coerentes, não é? Não temos que, eu creio que a ideia da máscara não é correta no treinador, não é? Porque temos que ser nós próprios e transmitir isso aos jogadores é importante. E acho que o Klopp faz muito bem isso. Mas sem esquecer também o José Mourinho, não é? Que para nós é uma referência de todos nós, porque da minha geração crescemos também muito com este abanão que o José Mourinho deu no futebol, não é? Deu no treino. E que também tem sido importante para nós, para esta geração que está agora a crescer como treinador. Ora bem, aqui muitas perguntas interessantes, eu agradeço, até porque me ajuda bastante, e eu próprio fico bastante curioso em relação às respostas que o Tiago vai dar. Ora bem, o Nuno da Silva diz, ao invés da segunda Liga em Espanha, como já referiste, achas que na segunda B se joga mais futebol e, entretanto, tens o Filipe Silva, que te pergunta, professor, a segunda divisão espanhola equivale à nossa segunda Liga ou é mais competitiva? Portanto, duas perguntas sobre a competitividade em Espanha. Eu acho, até pelo aquilo que falámos anteriormente, dos orçamentos, da qualidade dos jogadores que existem aqui na segunda Liga, e tudo isto à volta desta organização que a segunda Liga tem, eu acho que tirando se calhar os 5 melhores clubes em Portugal, eu acho que as equipas aqui estão ao nível dessas equipas. Acho que a competitividade aqui é muito, muito grande, uma intenção muito forte, os 90 minutos, por isso eles também privilegiam mais a dimensão física, porque querem estar os 90 minutos bem fisicamente, têm a preocupação muito de estarem bem posicionados no campo, não é? E eu vejo aqui a segunda Liga em Espanha ao nível da nossa primeira Liga, tirando os 4 primeiros clubes, quer a nível de estrutura, quer a nível da qualidade dos jogadores, e porque aqui há muita qualidade de jogadores, atenção, aqui, e depois os salários também são muito altos, e portanto eles vão conseguindo manter também aqui alguns jogadores nesta liga. Na segunda B, tiveste a oportunidade de ver jogos da segunda B espanhola para ter a ideia de como é que é o jogo da segunda B? Tive alguma oportunidade, também aqui por vezes ajudo também quando o diretor desportivo também procura ter o conhecimento ou procura a opinião de alguns jogadores que, portanto, que possam ingressar no Ponferradina no próximo ano. Também tenho visto alguns jogos da segunda B. É muito futebol direto também, é muito parecido com o que se joga aqui na segunda Liga. É verdade que a qualidade dos jogadores não é tão forte, mas a segunda B aqui são muitas equipas. Aqui dizem que é mais difícil subir da segunda B à segunda A do que da segunda A à primeira, porque são muitas equipas, são muitos jogos, as equipas também muito parecidas, é um futebol muito direto, muito físico, mas também com qualidade. E este ano o Cultural, por exemplo, que é aqui o nosso grande rival, o Clube de León, eliminou o Atlético de Madrid, não é, na Taça do Rei, e depois perdeu com o Valência no penaltis nos quartos finais. Portanto, existe qualidade, mas os jogos também são muito diretos, não há preocupação em jogar, não há muita preocupação em construir na fase de construção, não há preocupação em dominar o jogo, há preocupação sim de ganhar a bola perto da baliza do adversário e a partir daí construir. É um futebol muito, muito intenso, muito de choque, muito primeiras e segundas bolas, e a segunda B também é muito isso. Eu penso, do que tenho visto, e porque nós temos excelentes treinadores em Portugal, temos excelentes treinadores em Portugal, na primeira, na segunda Liga, na segunda B. Infelizmente nem todos têm a oportunidade depois de poderem ir para um patamar superior, mas fazem trabalhos fantásticos. E nós temos visto jogos da segunda Liga com equipas muito bem organizadas, a jogarem um excelente futebol, e mais do que aqui, portanto. Sem dúvida. Ainda ontem falámos do Mafra do Vasco de Seabra, precisamente um exemplo de um futebol fantástico. Conheço bem o Vasco e realmente o Mafra joga muito futebol, mas não só, há muitas boas propostas, tanto na primeira liga este ano como na segunda. Realmente é uma característica interessante. Mas eu também conto-me aqui uma história engraçada, porque nós a questão
hoje em dia no futebol profissional chegamos a ganhar, não é? O objetivo principal é ganhar. E, portanto, nós também temos que conhecer bem os plantéis que temos que conhecer bem as características individuais de cada jogador. Eu, pelo menos, penso assim, de conhecer as características de cada jogador, e depois, muitas vezes, os jogadores é que nos vão dizer como é que nós temos que jogar ou não. É um erro que acontece muitas vezes, é nós estamos formatados a uma forma de jogar, a uma ideia de jogo, e chegamos aos clubes e queremos jogar assim, e depois não temos os jogadores para jogar dessa determinada forma. E depois, às vezes, acabamos por condicionar alguns jogadores a fazerem aquilo que eles não estão habituados, ou que não é as melhores características deles, e depois também estão desmotivados, não têm rendimento, e, portanto, isto tudo depois é uma bola de neve que afeta. E eu creio que essencialmente é nós conhecemos os jogadores, conhecemos estas características individuais de cada um, e depois daí tiramos o máximo de cada um, e aí é que eles nos vão depois nos guiar, a nós treinadores, qual será a nossa ideia de jogo e a nossa forma de jogo. Mas eu, por exemplo, quando nós chegamos ao Oficreta, o Oficreta, portanto, era um clube que estava quase... Nós chegamos ao quinto jogo, à quinta, sexta jornada, e era um clube que eu tenho ideia que tinha 2, 3 pontos, não tinha mais, e era um clube que lutava para não descer de divisão, o objetivo principal era não descer de divisão. E neste caso, no Ofi, realmente a nossa ideia de jogo era uma, e nós gostávamos de sair a construir, na pensar de construção, no jogo de posse, dominar o jogo. E o que é certo é que muitas vezes isso não resultava, e nós insistíamos e não resultava, e inclusive perdemos um ou outro jogo por erros individuais, por uma situação que nós insistíamos que tínhamos que acontecer. Portanto, e depois há um determinado ponto que tu tens que pensar, será que vou insistir? Há quem diga que usa-se muito no futebol o termo vou morrer com as minhas ideias, não é? Mas o morrer com as ideias depois acaba-se por morrer, não é? Acaba-se por morrer. E, portanto, eu acho que o treinador tem que ter essa sensibilidade, essa versatilidade de perceber o que é que tem que mudar, o que é que não tem. E no Ofi, nós também tínhamos na altura um avançado que era muito forte fisicamente, era um avançado que segurava muito bem a bola, ganhava quase todas as bolas de cabeça e, portanto, tinha o flick para trás, para os extremos entrarem nas costas, era o ponto forte dele, e nós também tínhamos termos rápidos, e realmente, por que não jogar assim? Por que não sair a jogar? Porque não tínhamos tido sucesso? Optar por um futebol mais direto para este avançado, para ou ele fazer o flick, ou então segurar a bola e a partir dali ter os jogadores de frente para ele e depois construir a jogar aí, e portanto isso acaba por ser uma estratégia, acaba por ser uma forma de jogar que poderemos discutir aqui se é bonito ou não, mas é uma forma de jogar que depois nós tiramos proveito dessas capacidades que nós temos de cada jogador, e a equipa depois sentiu-se muito bem nisso e acabamos por terminar em sexto lugar, fomos à meia-final da Taça da Grécia, e neste estilo de jogo que se calhar não é tão bonito, mas que foi eficaz e que nós a determinada altura conseguimos perceber que a equipa estava a pedir isso. Eu aplaudo por essa análise. Eu, se puder, vou retirar este bocadinho aqui e vou colocar só esta parte e até mandar para alguns amigos que eu conheço que têm essa questão abríamos aqui muita discussão. Sem dúvida, sem dúvida. Abrimos aqui muita discussão. A teimosia às vezes é boa, mas o jogo de cintura é obrigatório num jogo como é um jogo. É obrigatório, nós temos que ter essa capacidade de perceber. A qualidade dos jogadores que tens ao dispor, não é? E ter essa adaptabilidade também, porque é mesmo isso. Até na formação eu noto muito que se insiste em demasia numa situação para a qual o miúdo, o jovem, a criança não está de todo preparada, e depois o erro acontece de tal maneira tantas vezes que retira completamente o prazer do jogo. É verdade. Mas em relação ao erro, nós temos que e devemos permitir o erro. Sim, sem dúvida. E devemos permitir o erro, e o jogador aprende com o erro. E temos a corrigir, e temos que saber corrigir, não é? Também de uma forma pedagógica e de uma forma assertiva. Eu gosto muito de treinar também por conceitos. Se calhar chamamos-lhe conceitos, o facto de, por exemplo, o olhar antes de receber, que é olhar antes de receber, se eu passo a bola e depois se estou parado ou se tenho alguém a marcar-me, não estou a ajudar o meu companheiro que tem a bola, portanto vou criar uma linha de passe, o levantar a cabeça ou jogar sempre com a cabeça levantada. Isto são conceitos, eu vou-lhe chamar conceitos, que depois são fundamentais quando treinamos num todo.
Eu não estou a dizer que individualmente faço isto com os jogadores, mas procuro sempre criar também exercícios e no próprio treino alertar e incentivar e corrigir e fazer com que eles façam, porque são conceitos que são transversais a todo jogador, do lateral direito, ao central, ao extremo, e portanto eles melhorando isto, melhoram o seu jogo, melhoram a sua qualidade técnica individual, melhoram o seu jogo e melhoram depois também a relação com os outros dentro do campo. E, portanto, estes conceitos a quais que às vezes nós nos esquecemos e são fundamentais de treinar, porque depois as coisas vão surgindo. O futebol é dinâmico, não é? O futebol não é estático, não é PlayStation, e portanto, eles evoluindo nestes conceitos pequenos, mas que são grandes e têm uma importância enorme no jogo e depois na nossa ideia de jogar e na forma de jogar que queremos. Exatamente. Eu prometo a todos que vou tentar lançar todas as questões ao Tiago, mas vamos tentando aqui manter uma linha, porque estamos a falar desta área. O Tiago de Albuquerque pergunta-te, o Tiago de Albuquerque Freire, na tua concepção de jogo e de treino, defendes mais jogar em função das ideias que pretendes ou mais em função de como anular o adversário, a parte estratégica? A questão do Tiago é muito importante. A questão do adversário, e aqui a importância que dão ao adversário aqui, em Espanha, não só aqui no Ponferradina, mas em outros clubes que também tive e falei com outros treinadores, não dão muita importância ao adversário. Eles aqui, nós no Ponferradina, portanto, mostramos um vídeo do adversário, nos 5 momentos de jogo, não é? Na organização ofensiva, organização defensiva, nas transições e nas bolas paradas, e mostramos um vídeo do adversário, mas não vamos muito ao pormenor, nem damos muito ênfase aos pontos fracos, aos pontos fortes do adversário. Eu acho fundamental nós conhecemos o adversário, eu acho fundamental conhecermos o adversário o quanto antes, até porque depois terá influência no nosso treino. No nosso treino, eu não mudar o nosso treino em função do adversário, mas se calhar potenciar dentro daquilo que estamos habituados a treinar, potenciar um ou outro movimento, um ou outro conceito que sabemos que poderemos explorar no adversário porque eles não estão preparados para isso ou porque são fracos nesse aspecto. Por exemplo, se nós gostarmos de um futebol mais de ruptura dos nossos extremos, por exemplo, um caso dos nossos extremos de entrar em ruptura nas costas da linha defensiva e que nós treinamos isso e que se calhar nessa semana o adversário tem dificuldade porque tem uma defesa lenta ou porque tem uma defesa muito subida, nós nessa semana privilegiarmos mais esse tipo de treino e que nos prepare mais para depois aquilo que vamos encontrar. É um bocadinho preparar, sabermos o filme que irá acontecer e prepará-los para isso. E acho que é importante. Eu pelo menos tive essa experiência na China porque eu ia ver os jogos de manhã ou ia ver os jogos na véspera, ia com papel e anotava realmente, principalmente os pontos fracos do adversário. É importante nós também depois, em relação à nossa equipa, alertarmos para esses pontos fracos, porque muitas vezes, e já assisti a isso, damos muita ênfase aos pontos fortes, não é? E depois o nosso jogador vai com receio, vai com medo antes do jogo, antes de entrar para o jogo ao mister, mas o outro jogador é muito forte nisto, num para um, não é? O outro jogador é muito forte a cruzar, como é que eu tenho que... E é preferível o contrário, é preferível que também informá-los desses pontos fortes, mas também temos de ter aqui um equilíbrio, temos que privilegiar e dar mais ênfase aos pontos fracos, para eles estarem mais preparados, para irem também mais motivados, também para quererem eles próprios que podem ser superiores e que pode magoar o adversário com essas suas características e magoar o adversário também nesses pontos fracos que eles têm. Então eu vejo aqui a importância do adversário, é fundamental nós quanto antes sabermos e conhecermos bem o adversário e conhecermos bem também as características individuais de cada jogador adversário, mas também não dar muita informação aos jogadores porque depois nós sabemos que quando a informação é muito grande, depois eles também não deixam de ouvir. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio. E eu penso que na China um dos fatores de sucesso acabou por ser esse. Acabou porque ninguém estudava o adversário e eu estudava o adversário, preparava os meus jogadores, principalmente tentava condicioná-los a eles na fase de construção. Um exemplo, por exemplo, se tinha um central a jogar do lado esquerdo tinha dificuldades a jogar com o pé esquerdo, com o pé direito, portanto, condicionava a saída por ali para fechar o pé forte
e para, portanto, criar a incerteza neles, portanto, depois começa a falhar um passo, começa a falhar dois, começa a ficar nervoso, a própria equipa começa a ressentir, e nós na China, um dos sucessos foi esse, foi o estudo do adversário e condicioná-los a fazerem alguns erros, não é? E nós também usufruirmos e conseguirmos saber os pontos fracos deles. Tiago, aqui, acho que consegues ler as mensagens, não é? Tens aqui esta mensagem, grande oratório, sai à mãe, e depois logo alguém diz ao pai também. A mãe e o pai, isto era houve a pergunta do meu aluno que dizia do pai, agora a mãe também, a mãe fica chateada lá em casa. Tiago, antes de irmos às restantes questões, porque há aqui questões muito interessantes que eu te dizia há pouco, uma questão minha também, portanto, se olharmos Portugal, Sérvia, Grécia, China, Espanha, são contextos até da cultura do jogo muito distintos, não é? Eu pergunto se a nível do treino sentiste isso também, porque são culturas futebolísticas muito, muito diferentes. São. E a cultura social, não é? A cultura também, claro. Porque nós chegamos, por exemplo, não é? Também influencia a cultura Claro, e eu acho que em relação à cultura nós não é um erro tremendo mudarmos a cultura ou pensarmos que vamos acabar com a siesta aqui em Espanha ou que não vamos permitir que o jogador grego beba café porque está habituado a beber café. Portanto, a ideia da experiência que tenho é mudar comportamentos. Eu já vou falar das diferenças do treino que encontrei, porque essas diferenças sociais depois acabam por interferir no treino. Por exemplo, quando nós chegamos ao Atrómitos, eles treinavam de tarde, portanto de manhã o ideal era dormir e ao fim da manhã ir para os cafés, beber café porque eles adoram o café, portanto, e algumas rotinas que eles tinham que faz parte da cultura, que não podes mudar, podes mudar comportamentos. Eu costumo dar um caso, eu na China, vou sempre para a China porque eu controlava, era treino principal e tinha mais controle sobre o processo. Na China, no nosso primeiro jogo que fizemos, pronto, já tinha conversado mais ou menos com o médico da alimentação, que é que não podes mudar a alimentação que eles têm porque seria um erro tremendo, mas eu observei que cada jogador colocava meio frasco de piripiri, de um molho picante, na refeição. E estamos a falar a 2h30, 3 antes da competição. Isto porque já consegui mudar, porque eles comiam meia hora antes do jogo, e isto já conseguimos alterar, pronto. E eles colocavam um frasco de piripiri inteiro na refeição e comiam aquilo tudo. E realmente o que é que eu iria fazer? Iria dizer, parou, ninguém põe piripiri, ninguém vai comer esse tipo de alimentação com esse picante. E o que é que ia criar? Se calhar ia criar ali um conflito, ia criar já uma rotina que eles têm antes do jogo, iria criar ali se calhar um problema que depois iria ter interferência no jogo. E então o que é que eu fiz? No dia seguinte ou 2 dias depois, portanto, elaborei um PowerPoint simples para eles perceberem realmente o problema do piripiri numa refeição antes da competição. E para tentar explicar por eles próprios percebessem que o que estavam a fazer era errado e que os estava a prejudicar no rendimento deles. E depois, no jogo seguinte, na refeição seguinte, 2 ou 3 é que puseram um bocadinho de piripiri já por... Portanto, isto é um exemplo para dizer o que é que nós não podemos mudar as culturas, mas tentamos que eles mudem os comportamentos e guiá-los para isso e fazer com que eles percebam o que eu tenho que fazer. E no treino, exatamente a mesma coisa. Porque o futebol é diferente. Eu, por exemplo, na Sérvia, a Sérvia neste momento é um campeonato. Nós entramos no Estrela Vermelha, que é o maior clube da Sérvia, brutal, uns adeptos fanáticos, impressionante. Nós, quando chegamos à Sérvia, estávamos a 11 pontos do Partizan de Belgrado, que é o grande rival, e tivemos 8 jogos, 8 vitórias, e quando demos por ela fomos ao derby de Partizan, creio eu, a 2 pontos. Portanto, podíamos ganhar o jogo e passar para a frente quando faltavam 2, 3 jogos. E vivi esse derby que para mim me marcou imenso, porque eu entrei para o aquecimento e estávamos ali perto da bancada lateral, a claque do Partizan numa bancada atrás das balizas, e entramos ali perto da bancada lateral, adeptos normalíssimos,
e quando estou ali a dar o aquecimento, de repente, pedras, isqueiros, mas pedras não são pedras pequeninas, são pedras enormes, então éramos nós todos a fugir com as mãos na cabeça, eu a pegar no material que tinha colocado para o aquecimento e a mudar de lado, porque realmente eles viam aquilo. Mas isto para dizer que na Sérvia, o jogador sérvio hoje em dia, eu tenho ideia que o jogador sérvio hoje em dia quer sair da Sérvia, porque o campeonato perdeu a expressão que tinha há uns anos atrás. O Estrela Vermelha foi um campeão europeu, não é? E perdeu a expressão que tinha, e perdeu a visualização que tinha, e as pessoas hoje em dia preocupam-se pouco ou importam-se pouco com o campeonato sérvio, porque foi perdendo qualidade. E o jogador sérvio hoje em dia, penso eu, na minha ideia, e na altura também era um pouco assim, o jogador sérvio, aquele jogador que fizer golos, ou aquele jogador que tiver qualidades técnicas individuais muito fortes, um jogador forte no 1 para 1, um jogador com qualidade de cruzamento, um jogador com remate, um jogador que faça muitos golos, é um jogador que está mais próximo de sair da Sérvia e de chamar a atenção a outros, aos olheiros e a agentes, e que estejam a ver o campeonato sérvio. Portanto, no treino nós sentimos muito isso, essa preocupação de os jogadores quererem individualmente resolverem os jogos, de quererem aparecer. Eram jogadores muito egoístas que se preocupavam muito com eles, e a equipa podia perder, mas se eu fizesse 1 ou 2 gols era importante, porque iria aparecer nos noticiários e ia chamar a atenção. E portanto essa foi a nossa dificuldade que nós tivemos na Sérvia, foi tornar um pouco o jogo coletivo, tornar em que todos remassem para o mesmo lado, não é? E que não houvesse aqui os interesses individuais acima dos coletivos. Isso também depois acaba por se refletir um pouco na sociedade em que estávamos, porque a sociedade na Sérvia também era um bocadinho assim. Na Grécia... Exatamente, era o que eu te ia perguntar. Na Grécia também, o que é que podias aportar? Na Grécia, nós temos no Oficreta o primeiro clube, uma ilha, não é? Que é Creta, um clube que estava a passar por algumas dificuldades também, mas foi uma experiência muito, muito boa, porque também nós tivemos ali também a ajuda, porque tínhamos muitos jogadores portugueses, brasileiros, e essencialmente portugueses, Daniel Fernandes, o Milhazes, o próprio o Macucula, o Zoro, que tinha estado em Portugal. Portanto, também ajudou-nos muito mesmo na questão de tentar perceber um bocadinho como é que era a filosofia e a sociedade grega. Nós temos uma situação engraçada, porque o clube vivia dificuldades, os adeptos também muito, muito, muito fanáticos, e nós, ao nosso segundo, terceiro treino, portanto, tivemos uma invasão de campo de adeptos a pedir satisfações, e nós ficamos ali um bocadinho apreensivos, mas acho que aquilo depois correu tudo bem, não houve confrontos físicos, e correu bem, e penso que também na Grécia, acho eu que o grego gosta muito do café, gosta muito também desta convivência social, de estar com os amigos, de se exibir um bocadinho, e também sentimos um pouco isso no futebol. O futebol grego também é um futebol que procurava muito também da procura de aparecer, não é? De aparecer. E também tivemos que procurar o coletivo, e no Oficreta creio que foi mais fácil, também porque tínhamos a ajuda de jogadores portugueses, brasileiros e jogadores de fora, que também nos ajudaram muito. No Atromitos também mais jogadores gregos. Depois, mais tarde, chegou o Katsuranis, que também, com a sua experiência, também ajudou bastante. Mas também sentimos um bocadinho isso, sentimos o grupo um bocadinho que era partido, que também o interesse em aparecer, em sobressair a qualidade individual de cada um, porque são campeonatos que realmente há uma necessidade muito grande do jogador, dos próprios treinadores também, de acabarem por atingir outros campeonatos e outros patamares. E na China aquilo que eu contei, portanto, uma realidade totalmente diferente. Valorizou muito. Ora bem, eu volto mas deixa-me só dizer uma coisa que é com piada, porque nós quer na Grécia, quer na Sérvia, entramos não no início da época, portanto já entramos com o campeonato a decorrer, e portanto partiu também um bocadinho da nossa sensibilidade e do que iríamos assistindo diariamente no treino, porque aqui o método de treino é diferente, então nós temos também que ter muita atenção, mesmo a nível físico, porque
as mudanças do treino depois poderia trazer a mudança de atenção, da estimulação muscular, portanto iria ser diferente a forma de treinar, de eles também estarem no treino, de pensarem no jogo, de pensarem no treino, de pensarem em exercício, que nós portugueses somos experts nisso e também estamos a mudar esse comportamento no treino do jogador grego, do jogador sérvio. Tínhamos que ter cuidado e, portanto, tem que ter um equilíbrio, não pode ser tudo para ontem, não pode ser tudo para hoje, as coisas têm que ser passo a passo. E isso também nós temos essa capacidade também de perceber isso, da sensibilidade, não é? Porque às vezes nós estamos aqui a comentar, treinadores, o treino são 3 períodos de 5 minutos, não é? E às vezes o primeiro período está ali e tu tens que parar e corrigir, ou então aquilo está a correr tão bem, estás em 5 minutos, deixas 6, deixas 7, e é essa sensibilidade que nós temos que ter, que eu acho que é fundamental, e acho que é uma das características fundamentais de um treinador, é essa sensibilidade que tem no treino e no jogo. Eu da minha experiência de adjunto e de treinador principal, aquela ideia de há muitos treinadores que dizem, não, o trabalho foi feito já durante a semana, agora é com eles. É completamente errada. A minha experiência diz-me que nós temos o nosso feeling. Eu acho que não há estudos sobre isso, acho que muita gente pode escrever sobre isso, mas não há estudos científicos. Mas o nosso feeling, que é este feeling que nós vamos ganhando através da vida, através da experiência, através do treino, através de falarmos com os treinadores, através de tudo, da nossa formação, formação dos valores, princípios que os nossos pais nos deram, a nossa religião, tudo isto constrói-nos a nossa personalidade. E, portanto, e depois esse feeling que nós temos no jogo, se temos que fazer uma substituição, se temos que dar uma indicação para um jogador, se temos que dar uma indicação para a equipa, perceber, saber ler o jogo. E esse feeling que nós temos, que é difícil de explicar, porque aqui podemos dizer, é muito fácil, Tiago, é muito fácil, estás a falar disso. Como é que explicas isso? Temos que o ter pela nossa experiência e pelo nosso contexto e vivência que nós tivemos, mas esse feeling é fundamental. E isso foi o que me deu o maior prazer na China, foi descobrir isso em mim. Foi descobrir aquela substituição, vem cá tu, vais, aquele feedback que nós dizemos ali na altura para o jogador que vai entrar, para motivá-lo e para entrar com uma vontade enorme lá dentro, e estarmos a ler o jogo e sabermos o que vai acontecer e depois acontece. Eu acho que isso é fundamental, isso é o que me deu prazer e é o que dá esta paixão, esta profissão. Ora bem, eu vou prometer outra vez ao Rui Guerreiro, também aqui à Márcia Amaro, a toda a gente que está a colocar questões, Gerardo Coutinho de Souza, vou colocar as vossas perguntas todas, antes do Tiago se despedir, portanto ainda temos aqui algum tempo. O Paulo Lopes, um abraço para ele, um grande sportinguista, está aqui a fazer uma pergunta. Paulo, o Tiago já respondeu a isto, sobre, portanto, o país e o clube que mais se desafiou a nível de estrutura e mentalidade, etc. Portanto, o Paulo depois, entretanto, pode ver ou o vídeo que fica disponível ou o YouTube que vamos criar a seguir. O Paulo é sportinguista e realmente a experiência no Sport também foi fantástica, não é? Porque as coisas aconteceram muito rápidas e jogar uma meia-final da Liga Europa, que foi uma experiência inacreditável. Se me perguntares que se calhar aquele jogo que me marcou mais, o jogo com o City, não é? Que nós eliminamos o Manchester City em Inglaterra, uma equipa realmente de milhões. Eu estava no banco e quando vejo a equipa acabar com o Balotelli, o Agüero, o Dzeko, o Kolarov de um lado a cruzar, a 3/4 do campo a cruzar, o Mika Richards também do outro lado, uma quantidade de cruzamento ali, mas depois no fim o Rui Patrício faz aquela defesa da cabeça do Joe Hart, não é? E nós passamos e foi fantástico. E depois o Atlético Bilbao do Bielsa que tinha uma equipa fantástica, o Ander Herrera, o Lorente, o Javi Martínez, e foi giro porque nós tivemos horas e horas a observar e a ver jogos do Bilbao do Bielsa e não conseguimos identificar nenhum padrão de jogo. Não conseguimos, porque a equipa era tão aleatória dentro da organização que ele tinha, a ideia dele, a equipa era tão aleatória que nós víamos o lateral direito muitas vezes ao corredor esquerdo a cruzar, e portanto era muito difícil encontrar ali um padrão que os pudéssemos parar, e pronto, e tivemos a infelicidade do Lorente em Bilbao marcar aquele gol aos 88 minutos que nos colocou fora da final, que tínhamos esse sonho, e pronto, mas para falar no Sporting, uma experiência fantástica com os jogadores também. Ainda vou falar da importância do Sub-19, que o próprio Abel entrou aqui também a dizer isso.
E, portanto, dizer a todos, incluindo as perguntas que são sobre o futuro do Tiago, e eu estou a deixá-las para o fim, precisamente por serem as do futuro do Tiago, e também há aqui uma pergunta interessante do Rui Guerreiro, que eu também já vou colocar. Agora, o Fernando Valente pergunta-te isto. Um abraço para o Fernando Valente, que esteve connosco na última quarta-feira aqui em direto. Até que ponto, na tua opinião, a competência social é importante na gestão das equipas e entronca muito bem naquilo que estávamos a falar? O Mr. Fernando Valente, um abraço forte, porque nós, sabe, o bom da China, nós estávamos muito tempo sozinhos, mas nos encontrávamos todos os dias, nós treinávamos de manhã, almoçávamos e de tarde cada um trabalhava, tinha as suas reuniões, preparava o treino e depois encontrávamos sempre à noite a conversar e conversávamos muito. E esta competência social, o Mister chamava-me que eu era o treinador das competências sociais, chamava-me assim. O Nagelman dizia, não era, que 70% do treino das competências sociais e 30% a tática. As competências sociais eu vejo aqui um bocadinho ligado com a questão da liderança, não é? Porque as competências sociais, a relação que o grupo tem entre si e com a equipa técnica e com todos. A competência social não é as palmadinhas nas costas e ele é um gajo porreiro e fazer estes jantares, almoços e jogar paintball. As competências sociais têm a ver realmente com a tua liderança e com a tua relação que tens com os jogadores, de uma certa forma, da tua qualidade de treino, da forma como transmites os conteúdos, da forma como valorizas o jogador e valorizas a sua característica individual melhor que ele tem, porque eu não vou estar a pedir, por exemplo, eu tenho um extremo que a sua melhor característica é o jogo interior, é vir para dentro e cruzar a partir dali, ou rematar, e se eu lhe for pedir no jogo ou no treino que ele esteja constantemente a ir à linha e cruzar, portanto não é uma característica que ele gosta, ele não vai estar muito motivado, não vai estar feliz, e isso depois interfere no rendimento dele, interfere-se no grupo, e portanto a tua competência, a tua liderança, o teu carisma e aquilo que transmites aos jogadores e o facto de eles depois te admirarem e olharem para ti e seguirem as tuas ideias, acreditarem nas tuas ideias, porque depois as ideias têm que acontecer, não é? É muito bonito nós estarmos a falar e depois não termos resultados ou chegarmos ao jogo as coisas não aparecerem, mas eu estou muito convicto, e pela experiência que tive daquilo, principalmente na China, daquilo que eu ia fazendo, ia transmitindo, ia alertando que ia acontecendo, e depois as coisas acabavam por acontecer, e portanto eles acreditavam muito naquilo que eu transmitia, nos meus conhecimentos, acreditavam muito em mim, no meu estilo de liderança, e quando isto e quando eles se admiram, tens aqui um grupo muito unido, um grupo que essencialmente o grupo é o mais importante, não é? E que remam todos para o mesmo lado, e que não há aqui ninguém que queira remar em sentido contrário, e portanto todos queremos atingir os objetivos, independentemente se jogamos mais ou se jogamos menos. E isso, depois, essas competências sociais são fundamentais, porque depois interfere nitidamente na tua qualidade de jogo, interfere na tua qualidade de treino. Os jogadores desfrutam mais do treino, os jogadores desfrutam mais do jogo. Como o Mr. Valente dizia, equipas felizes ganham mais vezes, não é? E isso acaba por ser. E para uma equipa estar feliz, volto a repetir, não é os jantares, não é as palmadinhas nas costas, não é ser um gajo porreiro, não é ser é preciso ter aqui um estilo de liderança e ter essa sensibilidade, que é aquela coisa que eu falava anteriormente, que se devia estudar e que não há estudos, que é o tal feeling e essa tal sensibilidade que cada treinador tem, que depois reflete-se no grupo. E eu acho que o Mister também reconhecia um bocadinho isso da capacidade que eu tinha de conseguir influenciar aqueles jogadores, porque acaba por ser isso, influenciá-los, transformá-los. Por isso eu já no meu tempo do doutoramento de mestrado, eu gostava muito de ler e estudar sobre o que era a liderança transformacional, que era uma nova corrente que ia aparecendo, portanto a capacidade de nós transformarmos os nossos liderados e fazê-los ver que aquilo que realmente e orientá-los para uma determinada forma de pensar e de agir, e portanto eu acho que isso foi conseguido na China, e portanto o Mister brincava comigo que eu era o treinador das competências sociais, acho que era por causa disso. Muito bem, Tiago, agora vou apelar ao teu poder de síntese, vamos entrar na reta final e para tentarmos responder a todos. Na última hora, não é? Entramos na última hora. Na reta final, exatamente. O Rafael Silva pergunta então, na tua opinião, em que momento do microciclo se fala aos jogadores dos pontos mais fracos ou fortes, se no início da semana ou mais tarde, tendo em conta aquilo que falamos há pouco, e também o Mr. Ivo Roque, qual a influência que a tua ideia tem na organização do treino, estratégia do jogo? Pronto, respondendo à primeira questão, e eu tive a oportunidade, ainda agora há um ano e meio, terminei aqui o EFA Pro, portanto
e nós tínhamos o professor Jorge Castelo, e eu tive a felicidade no Sporting, no ano em que quando iniciamos o percurso nos séniores do professor Jorge Castelo ter vindo para a nossa equipa técnica e ter estado com ele, e ele dizia uma coisa engraçada, que era ele dizia-me: Tiago, a melhor resposta para uma pergunta sobre futebol é o depende, não é? Isto porquê? O depende muitas vezes do contexto em que nós estamos, do contexto competitivo, do contexto social, do grupo que nós temos, e lá está. E essa nossa sensibilidade que nós temos e o conhecimento que vamos ter dos jogadores é que nos vai permitir, se realmente nós devemos, na questão de informar os jogadores do ponto mais forte ou do ponto mais fraco, quando é que devemos dizer. Se calhar, até nós, nós devemos saber, mal acaba o jogo, logo a seguir, nós devemos fechar o jogo, falar com os jogadores, uma correção ou outra, mostrar um outro vídeo individual, ver aquilo que fizemos de bem, ver aquilo que fizemos de mal e terminar o jogo. Pensar no próximo e ter connosco toda a documentação sobre o adversário. O que é que eu vejo aqui que é fundamental? E respondendo à questão, muitas vezes nós, sabendo dos pontos fracos do adversário, vamos condicionar o nosso treino. E estamos a condicionar o nosso treino e os próprios jogadores, sem estar a amassá-los muito e a falar muito do adversário, porque às vezes também pode ser um erro, como aqui disse, o próprio treino que nós estamos a organizar está direcionado para potencializar ou para tornarmos fortes num ponto, aproveitando as dificuldades do adversário. E, portanto, a própria organização do treino, o próprio exercício, está a dar indicação aos jogadores dos pontos fracos do adversário. E se calhar nós no fim, antes do jogo, como eu fazia algumas vezes na China, assim, vocês lembram-se porque é que treinamos aquilo na terça-feira? É porque o adversário tem dificuldade nisto. E portanto aí não estamos a massacrar os jogadores. Agora, o que eu entendo é no dia anterior fazer uma revisão do adversário, falar um bocadinho de cada jogador, principalmente dos pontos fracos do adversário, os pontos fracos também coletivamente, em todos os momentos do jogo, falar, eu gosto de falar essencialmente no dia anterior ao jogo, e depois no dia do jogo fazer o tal meeting da nossa equipa, voltando outra vez a duas, três comportamentos padrão para aquele jogo que temos que insistir. Ora bem, o Ivo Roque pergunta-te então se a tua ideia tem na organização do treino e estratégia do jogo. Eu tenho que ter muita influência. Eu gosto muito eu normalmente organizo o meu treino no final do treino anterior. Gosto muito de, no final do treino, fazer uma avaliação do que correu bem e do que não correu mal e já preparar o treino seguinte. Claro que depois no próprio dia temos sempre um outro jogador que não pode e aí temos que mudar, mas isso também faz de nós melhores treinadores essas mudanças de última hora. Mas é indiscutível que a nossa ideia que nós temos do jogo tem que ter influência no nosso treino, porque não acho que não faria sentido nós termos uma ideia de jogo e depois não treinarmos essa ideia de jogo. E gosto muito também de criar exercícios para trabalhar essa ideia de jogo, porque muitas vezes não sei, nós corremos o risco e alguns treinadores correm o erro de hoje em dia vamos à internet, queremos trabalhar trabalhar a nossa organização ofensiva, por exemplo, numa vertente qualquer, e nós vamos à internet e facilmente temos esse tipo de exercícios e às vezes o copiar-colar, e não, aqui nós temos que ter as nossas ideias e gosto disso, gosto de eu próprio organizar os treinos de acordo com a minha ideia, gosto muito de ligar os momentos, gosto muito no treino de criar exercícios em que o confronto das duas equipas estão a trabalhar, por exemplo, uma equipa está a trabalhar a organização ofensiva, mas depois quando perde a bola trabalha a transição defensiva e a outra está a trabalhar a organização defensiva e quando ganha a bola a transição ofensiva. Portanto, às vezes fazer um treino, sei lá, um exemplo, estar a trabalhar um 8 contra 6 porque estamos a privilegiar nos corredores a relação do nosso lateral com o nosso extremo e muitas vezes acaba o exercício e nós temos, parou, agora volta outra vez ao início. Não, gosto que, por exemplo, quando outra equipa recupera a bola, se nós queremos sair pelos corredores laterais, colocar umas balizinhas nos corredores laterais, outra equipa ganhando a bola tem que transitar rápido para fazer o gol nas balizas laterais, um exemplo. E aí estamos a ligar os momentos, não estamos só a trabalhar um momento, estamos a ligar os momentos, porque depois é isso que se passa no jogo, não é? No jogo os momentos estão sempre ligados e o futebol é dinâmico. Não é? E, portanto, aí os exercícios, eu gosto muito de pensar exercício, criar exercícios, sempre dentro da ideia de jogo que temos, que é essa tal ideia que os jogadores já nos deram no início da época.
Ora bem, aqui uma pergunta do Rui Guerreiro, interessante, muito em voga em Portugal, mas difícil, imagino, para o treinador, mas é interessante. Ele pergunta o que é que tu achas dos treinadores de momento sem cursos equivalentes para treinarem os clubes e os próprios clubes arranjarem forma de ultrapassar essas leis portanto, ter clubes sem o tal nível de habilitação que aqui em Portugal tem dado tanta polémica. O que é que te parece? Pois tem. Aqui em Espanha também eu já percebi que existem cursos de treinadores que te permitem ou que te dão equivalência ao UEFA Pro, mas que depois não dão equivalência fora de Espanha. Portanto, também existe aqui isso em Espanha, que ainda também é mais complicado. Existe, só aqui um parênteses, existe aqui um bocadinho em Espanha que um treinador que faça um contrato num ano, depois não pode fazer outro contrato. Portanto, um treinador que seja... Vamos imaginar que um treinador é despedido, depois nessa época não pode treinar. Portanto, o que permite também aqui uma maior circulação de treinadores e abre maior oportunidade aos outros treinadores também para trabalharem, não, às vezes não andarem sempre os mesmos treinadores aqui, num ciclo às vezes vicioso de um lado para o outro. A questão é que pode-se contornar a lei, não é? Hoje em dia, portanto, eu não duvido que os treinadores que não tenham o quarto nível neste momento, eu não duvido nenhuma que não tenham competências e conhecimentos para treinar, porque os têm e porque os já aprovaram e estão a aprovar, principalmente em Portugal. Agora, existindo uma lei, eu passei pelos cursos, fiz os cursos, até às vezes alguns financeiramente também não são baratos os cursos, e são cursos exigentes, mas também são cursos que eu só tenho a dizer bem dos cursos, principalmente a Federação Portuguesa de Futebol, tenho a dizer muito bem, foram experiências fantásticas, eu gostei muito, este quarto nível, nós depois somos treinadores de vários pontos estamos a trabalhar em vários pontos do mundo, treinadores com diferentes tipos de experiências, os almoços e jantares nos cursos são fantásticos, porque são aulas. Eu vi com brincadeira, porque eu almoçávamos e jantávamos todos os dias juntos, não é? Durante um mês. E eu, na minha mesa, do meu lado esquerdo tinha o Bruno Lage, do meu lado direito tinha o Dembélé e à frente tinha o Emanuel Ferro. E, portanto, um no Sport do Benfica, eu no Porto e pronto, eu aqui no Ponferradina. Mas tínhamos conversas fantásticas e aprende-se muito aí e os cursos, e acho que também os cursos nós saímos muito mais valorizados. E, portanto, eu acho que agora a lei estão a contornar a lei, portanto, pouco há mais a dizer, porque não há forma de fazer cumprir a lei. Não há forma de se fazer cumprir a lei, portanto, e depois tenho a noção que cada vez há mais treinadores com UEFA Pro, portanto, isto também depois começa a ficar mais complicado, não é? Portanto, é uma questão que as entidades competentes terão que rever, mas eu... Ora bem, o Nuno Braga Reis, que é filho do saudoso Mário Reis, um grande abraço para o Nuno e para o pai, o Mário Reis, com quem bebi muito durante muitos anos, grandes conversas, um grande homem do futebol, muitas vezes esquecido e que não devia, por um grande trabalho que fez no futebol português. Pergunta-te como é que explicas o sucesso então do Mayati Yuri, não é? Quase com 38 anos, o melhor goleador da história do Ponferradina, um dos melhores da Liga Espanhola. Se há uma explicação para isto, não é? Se calhar as características dele se adaptam também a esse estilo de jogo que falaste há pouco, não é? É verdade, e a equipa joga muito em função do Yuri, até pelo estatuto que ele tem. Pronto. Um abraço ao Nuno, um abraço ao Mr. Mário Reis, que eu lembro-me pequenino, ia ver os treinos, eu vivia perto do estado de Salgueiros, do Vidal Pinheiro, ia pequenino ver os treinos, já do tempo do Filipovic, ia ver os treinos e aprendi muito com eles. Quanto à questão, o Yuri tem 37, creio. Tem 37. Exatamente, 37. O Yuri, pronto, também jogamos um bocadinho em função das qualidades do Yuri. É certo que o Yuri é um jogador com uma qualidade técnica, uma qualidade individual acima da média. É um jogador com muita qualidade, é um jogador que define muito bem. É um jogador que finaliza muito bem. Precisa de poucas oportunidades para marcar golo. É um jogador que aparece muito bem na área. É um jogador que o movimento dele ao segundo posto é muito forte no lado central. É um jogador que faz muitos golos. Agora, não é um jogador que vai trabalhar muito, ele sabe isso, porque conversamos sobre isso, porque já não o permite. Em termos de defensivos, sem bola, é um jogador que não trabalha tanto. Por isso, às vezes, nós também nos jogos fora optamos por Yuri, por iniciar o jogo no banco, porque se calhar aí está o segredo de não termos muitos pontos fora. Agora o Yuri devia estar a dizer isso, não é? Mas o Yuri defensivamente, pronto, com a idade que tem
já não tem a intensidade que tem e, portanto, perdemos o Yuri, perdemos muito sem bola e ganhamos muito com bola, porque ele tem realmente uma qualidade fantástica, define muito bem. Eu convido o Nuno, não sei se ele viu alguns golos do Yuri este ano, mas tem golos só com alguém com uma qualidade técnica acima da média os pode fazer. É pena a idade que tem. Ora bem, 2 perguntas numa só também, por questões de tempo. O Sami André, e é a última questão que eu vou colocar destas últimas, mas vou começar a procurar as que ficaram para trás. Qual é o teu treinador de referência? Se tens alguma referência a algum treinador que esteja a treinar em Portugal? E o João Martins, um abraço para ele. Pergunta-te na Primeira Liga qual é a ideia de jogo que mais te identificas? Perguntas interessantes. A Primeira Liga em Portugal, pronto, eu tanto como eu gostaria de acompanhar, porque, como sabes, aqui esta vida de treinador viajamos muito aqui. A Espanha é um país grande, não é? É um país grande, portanto, fazemos muitas viagens, às vezes 12, 13 horas de autocarro, os estágios, e portanto tenho acompanhado, não tenho acompanhado como gostaria. Eu em Portugal confesso, até porque também tenho alguma amizade com ele e conheço, e fomos falando muito até nos cursos de treinadores, o Bruno Lage, realmente que é um treinador com muita competência e tem um conhecimento fantástico, e nós conhecemos bem e falávamos muito e trocamos muitas ideias. Ficámos até de madrugada muitas vezes a falar, e reconheço-lhe muito valor e muita competência, portanto ele próprio também tem um trajeto no treino e pelo que passou, também foi evoluindo muito no conhecimento dele e passou pela formação, e até chegar ao futebol profissional, passou por um contexto de equipa B, e portanto eu penso que para mim também ele é uma referência, até pelos conhecimentos que tem. Quanto o João Martins, não é? O João Martins, um abraço para ele também. Faz a pergunta relativamente ao ideia de jogo que tu gostes mais aqui da Primeira Liga Portuguesa. Eu gosto, do que eu tenho acompanhado, claro, eu gosto, em relação ao modelo de jogo e a ideia de jogo, a minha questão é aquele que é o mais bonito, aquele que é o mais eficaz, aquele que personaliza melhor ou que aproveita mais essas tais características dos jogadores que tem. Por exemplo, o Sérgio Conceição no Porto é uma equipa, a imagem do Sérgio Conceição, uma equipa que o Sérgio Conceição teve a oportunidade de construir, a imagem dele, o Porto joga a imagem dele, quer se gosta ou quer não, mas pelo menos eu acho que a grande satisfação que um treinador tem é quando a equipa joga à imagem ou quando a equipa joga com as suas ideias. Portanto, e se calhar o melhor reconhecimento que nós treinadores temos é quando alguém comenta ou quando alguém diz realmente a equipa joga a imagem do treinador, ou a equipa assimilou bem os conceitos e o que o treinador queria. Portanto, eu vejo o Porto e o Benfica muito nisso, muito uma equipa à imagem dos treinadores e do jogo que os treinadores têm, e isso é bom, é sinal. Também vi pouco, tive a oportunidade de ver pouco, mas também o Vitória de Guimarães do Ivo também tem estado muito bem, também tem estado muito bem. O próprio Famalicão, com um trabalho fantástico no Famalicão, com jogadores emprestados, com jogadores de outros campeonatos, jogadores de fora. É muito difícil isso quando temos muita gente esperada. O Famalicão tem jogadores que não têm conhecimento da Liga Portuguesa, jogadores que vêm de fora, jogadores que nunca jogaram juntos, e está uma prova que é possível construir equipa, construir e pôr a equipa a jogar bem, e ter uma ideia de jogo bem vincada, e isso o João Pedro, sim. O João Pedro tem feito um trabalho também de louvar, porque a equipa tem estado muito bem. Mas gosto de ver, não dizendo aquele que gosto mais de ver ou não, mas vejo o Porto e o Benfica com um estilo de jogo, a imagem do seu treinador, e porque conheço o Bruno e conhecendo não tão bem o Sérgio, porque não conheço o Sérgio pessoalmente, mas sei como trabalha, são equipas que estão muito bem estruturadas e são equipas à imagem do treinador, e portanto melhor reconhecimento que se possa dar a um treinador não existe. Vamos então à próxima questão, que é muito interessante também. O professor Jorge Araújo, num artigo de opinião no jornal O Jogo, equiparou-te aos treinadores Guardiola e Jorge Jesus. Pergunta o António Silva se queres comentar. É obviamente um excelente elogio. O professor Jorge Araújo não é uma pessoa qualquer, portanto, interessante para ti, obviamente, comentar também esta questão.
Sim, na altura foi curioso porque na altura eu fiz uma entrevista para o jogo, na altura que fomos campeões com a equipa B na China, fui campeão, fiz uma entrevista e o som de baita, o que saiu em letras grandes é os jogadores a tirarem-me ao ar e temos uma relação de amor. E depois justificava um bocadinho esta relação de amor, se calhar vem está ligada àquilo que nós falamos anteriormente das competências sociais e essa relação de amor a minha mulher não achou muita piada, mas estou a brincar. Mas passado, sei lá, eu tenho a ideia que passado uma semana o professor Jorge Araújo, na sua coluna, na sua crónica habitual no jogo, aparece a comparar-me, não é comparar, mas a falar de estilos de liderança diferentes entre mim, do Guardiola e do Jorge Jesus. E eu, quando vi aquilo, não queria acreditar, ao lado de duas referências, né, dois excelentes treinadores mundiais, não é? E muita gente dizia, bem, tu és amigo do professor Jorge Araújo. Então... e eu dizia, não, eu não conheço o professor Jorge Araújo e não o conheço. Tive a oportunidade depois da notícia ter saído de lhe agradecer, mas não o conhecia e, portanto, ele leu seguramente a minha entrevista e pronto, e também achou piada dentro dos conhecimentos vastos e inacreditáveis que ele tem de liderança e da relação de treinador-jogador, de fazer um comentário em relação à minha prestação e em relação ao meu estilo de liderança e esta questão da proximidade e da relação de amor que existia ou que existiu entre mim e o jogador e que isso depois teve muita interferência no resultado final. Ora, muito bem, Tiago, vamos passar aqui para uma questão que tem várias questões, muitas, eu vou tentar encontrar todas para ninguém ficar de fora, mas que no fundo é a mesma coisa, os teus projetos a médio e longo prazo, mas também a questão de Portugal, ou seja, a Márcia Amar pergunta-te, boa noite, para quando um projeto de Primeira Liga como treinador principal? Achas que andando tanto tempo por fora e com provas já dadas como na China, em que tivesse um desempenho brilhante, não estaria na altura de assumir um projeto teu? Gostarias de voltar a Portugal como líder principal de uma equipa? Depois, mais abaixo, vamos encontrar já mais questões relacionadas exatamente com esta questão, principalmente de Portugal, para quando regressa a Portugal e se não gostavas de regressar a Portugal como treinador principal. Eu estou aqui à procura delas para não ficar ninguém de fora, que eu tinha prometido exatamente isso, e a tentar aqui colocar toda a gente. Há aqui uma pergunta também muito interessante que eu vou deixar para o fim, é muito boa para fechar, relacionada com as tuas experiências. Era bem, o Gerardo Coutinho de Souza projeta treinar um grande em Portugal, um colosso europeu e a nossa seleção. Depois também, ainda mais à frente, vamos já encontrar aqui as perguntas todas sobre o futuro do Tiago, que assim ficam todas, ninguém fica chateado comigo. E, ora bem, o Fernando Azevedo, este menino, o nosso Tiago, deve estar na nossa primeira liga e pergunta, então, para quando? O Ioni Alexandre, espero ver-te brevemente em Portugal. Depois o Francisco Correia da Silva, apesar da volatilidade da profissão, em que as vossas oportunidades são criadas como desfeitas muito rapidamente, qual é o plano, sonho a médio prazo? E, portanto, julgo que não me esqueci de ninguém. Vamos lá ver. Não me esqueci de ninguém. Portanto, das perguntas sobre o teu futuro e sobre Portugal estão aqui todas. Agora é contigo. Agradeço a todos mais uma vez a participação e as questões. Eu, nitidamente, claro, não vou mentir que tenho o interesse de voltar a Portugal e tenho o interesse de assumir um projeto no futebol profissional como treinador principal. Não vou esconder isso, estaria a mentir. Eu aqui em Espanha estou bem, aqui em Espanha estamos a fazer um campeonato excelente. Foi pena ter terminado agora, mas poderíamos chegar à melhor temporada de sempre do Ponferradina. Eu sei que aqui eles estão muito contentes com o trabalho que tenho desenvolvido, com o trabalho que tenho feito. O meu contrato termina em junho, portanto, este ano. Já tive uma outra abordagem do clube para renovar o contrato, mas confesso que neste momento o que eu quero é realmente ter a minha oportunidade como treinador principal e ter o meu projeto, liderar o meu projeto, se for em Portugal ainda melhor, e espero que isso venha a acontecer e tenho esse sonho e esse objetivo a curto prazo, na próxima época, se tudo correr bem, se surgir a oportunidade, um projeto interessante também, que seja um projeto que muitas vezes
não estamos dependentes de outros fatores, não é? Porque isto é sempre o ideal, não é? Eu acho que todos os treinadores acabamos por dizer isto, não é? Um projeto. Eu costumo dizer que gostaria de ter uma oportunidade em que realmente pudesse realmente ser eu e pudesse mostrar realmente o valor e pudesse mostrar também um pouco do que é o Tiago Moutinho e de toda esta experiência que tive no futebol, porque eu penso que o Coelho, não é, falava sobre isso, porque alguma experiência não só na formação, mas experiência em Portugal no Sporting, não é? Na primeira equipa, no Belenenses, na Sérvia, na Grécia, na China. Penso que vou fazer 40 anos também. Penso que está na altura que já fui fazendo o meu percurso, fui tendo a minha experiência, fui absorvendo conhecimentos aqui e ali, vendo várias ligas, convivendo com vários jogadores, convivendo com excelentes jogadores e, portanto, vamos aprendendo e acho que está na altura, no ponto, não é? Para realmente, se Deus quiser, assumir um projeto como treinador principal. O Emanuel Ribeiro acrescenta, entre os anos adjunto e os anos em que tiveste sucesso e és ainda muito querido na China, se pensas um dia voltar pelo trabalho que lá fizeste e se achas que merecias que olhassem para ti de forma diferente? Relativamente à primeira pergunta, voltar à China, eu quando regressei da China, eu fui convidado para ser selecionador nacional do Sub-15 da China. Inclusive fui à China e tive aqui reuniões em Portugal, portanto hoje não me vieram aqui entrevistar, tive uma reunião aqui em Lisboa e depois fui à China, portanto tinha o convite para treinar a seleção Sub-15 da China. Na altura o projeto não era tão aliciante, não era tão interessante, porque só iríamos ter competição oficial passado 2, 3 anos e na China as seleções ainda é um pouco complicado ali, porque há as províncias, há as seleções das províncias e depois não podias convocar determinados jogadores de determinadas províncias, portanto não era um projeto aliciante, era um projeto que fiquei honrado, porque foi o reconhecimento daquele trabalho que tinha feito no Lunan, mas não era um trabalho honrado. E não era aquilo, fiquei honrado, mas não era aquele projeto que eu queria na altura. E eu volto, e é verdade, e constantemente, ainda hoje, quando falo com os responsáveis da Academia do Lunan, portanto, constantemente tenho o convite de voltar, tenho as portas abertas lá para voltar, e portanto, não sei se algum dia eu gostaria de voltar. Neste momento não, porque tenho outros objetivos no meu horizonte, e principalmente o futebol profissional, portanto, eu agora o salto tem que ter futebol profissional, estou no futebol profissional já há muitos anos, continuo no futebol profissional, portanto quero continuar no futebol profissional. A segunda questão era, confesso que depois do trajeto na China, confesso que pensei que iria ter um impacto maior, ou pensei que ia ter um reconhecimento maior, mas passado 3 ou 4 semanas, li uma entrevista do Vítor Pereira, no Xangai, que depois de ele ter sido campeão, que dizia que ninguém se interessa com o que se passa na China, não tem impacto na Europa do que se passa na China, portanto as pessoas não estão muito atentas ao que se passa na China, nem têm esse impacto, não é, do que ele fez. E portanto aí eu percebi, imagino o campeão nacional, o Vítor Pereira, o treinador fantástico que é, e fazer este tipo de comentário, imagino eu, campeão no Sub-16, no Shandong Lunan, queria ter impacto, mas na altura pensei que iria ter um bocadinho mais, porque foi um trajeto muito valorizado na China, mas que aqui na Europa não foi, mas faz parte também do nosso processo de crescimento e da nossa experiência que vamos ganhar ao longo da vida, não é? Ora bem, o André Sousa Machado pediu-me para não me esquecer de outra questão que ele fez aqui há pouco e eu fui procurá-la, que não a tinha visto e já encontrei. Pergunta-te, tendo em conta o que lhe respondeste há pouco sobre a formação, os projetos de formação em Portugal, se os clubes devem apostar num técnico que tenha esta visão global pela importância da transição do jogador jovem, e diz isto porque assistimos, segundo ele, a um conjunto de ex-jogadores a transitar para treinador principal de forma rápida e queimar etapas, esquecendo, por exemplo, os jovens treinadores como tu, com o teu percurso e a tua experiência. Portanto, o André Sousa Machado deixa-te aqui esta herança. O André eu conheço e depois vou ter que lhe ligar porque não é brincar. Não, é uma questão muito interessante, é uma questão que um pouco aqui como aquela dos treinadores que têm os níveis, não, portanto, esta questão do ex-jogador e se é melhor treinador ou se está mais habilitado para treinar ou não.
Eu acho que há aqui um conjunto de fatores, deve haver um conjunto de fatores, depois depende da tal experiência que cada treinador tem. É indiscutível que um ex-jogador tem uma experiência diferente de um académico, ou um treinador que teve um percurso académico, que tem outro tipo de experiência, que tem outro tipo de competências e outro tipo é valorizado de outra forma. E eu acho que se existir aqui um equilíbrio, é perfeito. Encontramos a perfeição. E como a perfeição é difícil de encontrar, eu tive a oportunidade tive muitos anos, portanto, fui adjunto do Ricardo Sapinto, do treinador que foi jogador e, portanto, que aprendi muito esse convívio e o que era viver, que era o balneário, e esses conhecimentos que o ex-jogador tem. E, portanto, tentei agarrar o positivo disso, agarrar o positivo e depois, com a minha experiência académica, procurar aqui um equilíbrio. Portanto, eu acho que vou conseguindo, e acho que já ganhei através da minha experiência desses anos todos com ele e com outros ex-jogadores, de ir percebendo, ir também aprendendo o que eles têm para nos ensinar, os ex-jogadores, que nos ensinam. Sei que é difícil, claro, mas do que nos podem ensinar e do que nós podemos aprender, acho que isso é fundamental. E depois a experiência do balneário também isso dá-nos. Eu lembro-me no início que eu lia muitos livros e achava que sabia tudo, não é? Achamos que sabemos tudo, e depois, quando chegas ao treino e quando chegas ao campo e quando chegas ao balneário, dizes realmente esta é a melhor experiência, a experiência prática, é estarmos lá no dia a dia, é sabermos como lidar com os jogadores, sabemos que os jogadores são diferentes, temos que lidar de forma diferente com os jogadores, saber os problemas deles, saber estarmos perto deles. E para responder à questão do André, eu acho que cada clube deve gerir a questão da formação e a questão de achar que deve ter um ex-jogador a liderar o processo, ou que deve ter um treinador mais vertente académica, que tenha mais esta vertente pedagógica de ensino, que saiba tolerar mais o erro, que saiba tolerar outros tipos de coisas que se calhar um ex-jogador não tolera. Se calhar poderá também ser uma boa via, não sei, nós vemos alguns clubes em Portugal que optaram por essa via, não é? De ter também os treinadores na formação que tiveram uma vertente académica e também alguma experiência de campo e, portanto, tiveram sucesso. E também temos alguns clubes que têm os ex-jogadores que transmitem também a mística, transmitem o que é os conhecimentos do próprio clube, transmitem o que é viver e sentir a camisola do clube. Portanto, eu acho que tem que haver aqui um equilíbrio. O perfeito era uma equipa técnica ter essas duas claro. os dois tipos de treinadores. O melhor dos dois mundos, não é? Tentei ser um bocadinho politicamente correto, mas não, mas está explicado. Por aí. Ora bem, eu já tinha há 5 ou 6 perguntas atrás dito que não podia fazer mais nenhuma, mas agora vou ter mesmo que o dizer. Ricardo Dias é o último, se ficar alguém depois não fico chateado, mas vai ter que ser. O Ricardo Dias coloca aqui uma questão que se relaciona-se no contexto esportivo, devem tratar todos os jogadores de igual forma ou se há um tratamento diferente conforme as características do jogador? É uma excelente questão, porque a comunicação com os jogadores e a relação que nós temos com os jogadores é fundamental, isso não está fora de questão. O Ricardo, por exemplo, nós quando chegamos à Sérvia, quando chegamos à Grécia, quando chegamos à China, ou quando cheguei à China, a comunicação com os jogadores é muito, muito complicada, porque nós não entendemos a língua. Como é que comunicamos? Comunicamos através do treino. E comunicamos como uma comunicação também, muitas delas vezes, não verbal, e temos de ter cuidado com esse tipo de comunicação não verbal, porque muitas vezes a comunicação não verbal tem um impacto muito grande nos jogadores, mas comunicamos com o treino, comunicamos com a qualidade do treino, com a qualidade dos exercícios, comunicamos com se o treino está realmente relacionado com a nossa forma de jogar e o jogador percebe e, portanto, sente mais feliz. Comunicamos com o jogador errando, comunicamos com ele corrigindo o movimento, corrigindo a posição, corrigindo o gesto técnico, e essa é a nossa forma de comunicar, e aí já estamos a comunicar com as características individuais dos jogadores e também estamos, se possível, a comunicar com eles de uma forma
mais verbal e procurar sempre entender quais são os problemas dos jogadores, porque muitas vezes os jogadores, nós pensamos que são máquinas e são seres humanos como nós e têm os problemas e muitas vezes levam esses problemas para dentro do campo e para dentro do treino, e nós temos que gerir muito bem isto. E é isso, eu senti muito essa comunicação através do treino, mais nesses países em que tens muita dificuldade de comunicar, porque é difícil estar perto deles e explicar verbalmente, isto não está correto, isto de determinada forma. E eu acho que no treino nós temos que fazer isso. Por isso é que eu gosto tanto do treino, porque o treino é 1h30, não é? 1h40, costumo dizer aos jogadores que têm a melhor vida do mundo, porque só têm ali 1h40 e fazem aquilo que gostam, e nós também temos que os ajudar. Eu acho que isto é fundamental. E o treinador tem que ajudar os jogadores. Às vezes nós identificamos muitos erros e não ganhamos o jogo e as coisas correram mal, e pensamos, este jogador não entendeu aquilo que eu transmiti, a equipa não percebeu aquilo que eu quis passar, mas muitas vezes nós, se calhar, é que temos que perceber que se calhar que nós erramos e temos que ver onde é que os podemos ajudar. E podê-los ajudar é no treino, no jogo, conversando com eles, vendo os vídeos, analisando, sem massacrar muito, mas aí essa é a nossa paixão, é a paixão do nosso trabalho, não é? Tiago, para fechar e para aproveitar para mandar um grande abraço aos meus muito amigos de muitos anos do MGC, da Marcelo Gomes da Costa, nomeadamente ao Bernardo Flores, ao Pedro Cunha, entre outros, são grandes amigos de muitos anos. O André Antunes pergunta como é que foi a tua experiência de jogador no MGC no Campeonato Distrital de Amadores e qual o melhor jogador com quem jogaste, mas aproveitar para dizer que o MGC pode não criar jogadores da elite, mas treinadores cria, porque foi André Vilas Boas e agora já és tu. Portanto... André. Eu para já agradeço-te a ti o elite e a comparação com o André Vilas Boas. Gosto muito. Agradeço-te a ti, mas ainda tenho, eu também, mas ainda tenho muito que fazer, o André Antunes também, eu joguei na MGC durante 2-3 anos, joguei na MGC e realmente um abraço a todos os meus amigos e colegas da MGC. E o André Antunes, quando eu publiquei que vinha fazer esta entrevista, o André Antunes, e até tenho aqui a mensagem, depois posso mostrar, o André Antunes dizia, para não te esqueças que eu fui o melhor jogador com que tu jogaste, não te esqueças de dizer. Portanto, para o André Antunes tenho-lhe a dizer que o melhor jogador com que eu joguei foi o irmão, o Chico. Conheço bem também. E jogava muito. O MGC tinha uma coisa curiosa, apesar de jogarem peladões e contra equipas que nem vale a pena descrever, porque eu vivi essa realidade durante alguns anos, jogavam sempre bem ou tentavam sempre jogar bem, e isso é algo fantástico. Era giro porque íamos jogar a sítios que também conhecíamos esse Portugal fora, não é? Íamos jogar a campos pelados sem condições nenhumas, e depois nós éramos conhecidos pelos tostas mistas, pela equipa dos engenheiros e dos doutores e os beitinhos, e então isso parecia que galvanizava ainda mais os outros, porque as equipas adversárias, porque eles queriam nos ganhar, temos que ganhar estes beitinhos, estes não jogam nada de futebol, nós é que sabemos jogar, e na altura nós depois íamos lá e jogávamos. Eu infelizmente joguei pouco, mas deixei lá muitos bons amigos no MGC e espero um dia também voltar lá a jogar. Muito bem. Tiago, foi um enorme prazer, um privilégio, aliás, ver-se pelo feedback brutal que teve esta nossa conversa. Agradecer-te a confiança em mim e na Quarentena da Bola, agradecer mais uma vez ao Emanuel Calçada, que esteve a assistir, e à Quest também, um grande amigo dos dois, e desejar toda a sorte e que isso, acima de tudo, que se resolva rápido, e obviamente não tenho grandes dúvidas que no futuro vamos te ver no patamar que merece. Obrigado, Remo, obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado também como conduziste a entrevista, porque também é preciso também ter muita qualidade e muita competência, e também dar-te os parabéns por tudo que tens feito, e também espero dentro em breve também voltarmos a conversar, porque ficaram muitas histórias para contar, e isto é tão bom, não é? E neste período que estamos mais tempo sozinhos, isto é muito bom, conversarmos daquilo que gostamos e partilharmos experiências. Eu vou Muito obrigado. Desafiar, entretanto, o Vítor amanhã e, entretanto, o Fernando Valente, para nos juntarmos os 4 numa conversa que vai durar, de certeza, umas horitas. Portanto, isso era giro, e era começar logo às 8 da manhã para terminar às 8 da noite. Porque temos muitas histórias para contar, e teríamos muitas histórias para contar.
Muito bem, um abraço, Tiago, até à próxima. Muito obrigado por tudo e felicidades. Obrigado.